Galera, a gente está aqui para o nosso segundo Wolfcast com mais um cliente da Wolf. Como eu comentei com vocês, a gente vai trazer clientes, parceiros, colaboradores, um monte de gente que faz parte da história da Wolf. Eu tô aqui com a Ana hoje, que é fundadora da Fit Delivery. Eu não vou te fazer um monte de apresentação sobre ti, eu vou deixar ela falar um pouquinho da história dela, que é super legal. E espero que vocês gostem muito, que agregue para vocês sobre negócio, sobre e-commerce, sobre liderança, sobre tudo que a gente fala aqui. E é isso, Ana, fica à vontade. Muito bem-vinda e muito obrigado pelas 2h40 viajadas até aqui para fazer parte disso. Pra gente é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de poder ter esse papo com você. É uma pessoa que me inspira muito, né? A nossa parceria aí. Obrigado. Apesar de não ser de longa data, mas vai ser, né? Vai dia. ser. E é muito importante ter esse momento de conexão. Eu acho que a gente vai compartilhar e aprender muita coisa aqui juntos. Sem dúvidas, sem dúvidas. Tenho certeza que sim. Conta pra gente. Como que é a tua história, como que tu foi parar nesse mercado super diferente para e-commerce, que inclusive quando chegou lá na UF, para mim foi uma surpresa. Quando falou dos números, dos resultados, eu fiquei, cara, como assim esse mercado em e-commerce? Vendendo comida online, Vendendo né? comida fit online, ainda por Exato. cima. Como é que foi isso? Exato. A minha história começou há muito tempo, quando eu ainda tinha 16 anos. Hoje eu tenho 26. Eu fiz curso técnico em administração. E para me formar nesse curso, eu precisei montar como se fosse um TCC, né? Um projeto final que a gente chamava na época. E esse projeto final, ele tinha o intuito de colocar, né, a aplicação prática do que a gente aprendeu durante o curso. Então, a gente tinha que montar uma empresa fictícia. E na época, eu tinha passado por uma reeducação alimentar. Eu sempre fui uma adolescente acima do peso, sempre fui uma adolescente cheinha, né? Não me alimentava corretamente. E sempre sofri muito com isso, não só em questões de saúde, mas também de autoestima. Então, eu decidi começar a fazer uma reeducação alimentar por conta própria. E um dos hábitos que eu desenvolvi nesse processo foi fabricar em casa as minhas próprias marmitinhas. Então, eu chegava do estágio que eu fazia depois do ensino médio e fazia as refeições que eu ia levar no dia seguinte. Café da manhã, lanche, almoço. Isso tu tinha, tipo, quantos anos? 16. 16. 15 para 16. Tá. 15 para 16. E aí peguei esse hábito, né, de fazer as minhas próprias refeições e gostar muito desse ambiente da vida saudável. Então eu pesquisava muitas receitas, eu era muito entrosada com conteúdos de saúde. Na época não tinha Instagram assim, tão disseminado como tem hoje. Então era blog, era Google. E eu gostava muito de procurar, né? E depois de alguns meses, seguindo aí essa dieta que eu mesma desenvolvi, né, com base no que eu tinha de conhecimento, eu não tinha, obviamente, condições financeiras com 15 anos de procurar uma orientação, exatamente, então eu fiz por conta própria, eu consegui emagrecer 16 quilos em pouco menos de 12 meses. Muita coisa. Muita coisa. Pra quem fez sozinha. Exato, mas assim, fui regradíssima, sabe? Todos os dias, marmitinha, final de semana, academia, sempre mantendo a linha. E esse universo saudável me ganhou. Então, quando eu tive a oportunidade de montar uma empresa fictícia, eu logo corri para esse ramo, que era o que eu gostava de fazer, né? Me alimentar saudável. E no projeto final, a empresa que a gente desenvolveu era um restaurante de comida saudável. Então, a gente montou todo o projeto para ter um restaurante físico, onde a pessoa ia, consumia, era atendida na mesa. Então, era um outro modelo de negócio. O nome do projeto se chamava Fit Food, era um restaurante físico. E eu me formei, fui aprovada no curso, a vida seguiu. Com 19 anos, 18 para 19 anos, alguns anos depois de me formar, a minha mãe, que sempre teve buffet de festas, sempre trabalhou com festas, né, eventos, ela teve a oportunidade de aceitar o meu convite, que já era um convite pertinente há muitos anos, de abrir uma empresa. Né? A minha mãe, ela teve alguns momentos ali de dificuldade na vida dela como empresária, ela era microempreendedora, então era só ela que geria o negócio, e ela tinha uma cozinha industrial, que ela tinha acabado de iniciar a reforma, estava 50% reformada. E eu propus para ela, eu falei, mãe, vamos usar essa cozinha para construir a Fit Delivery, porque não tem espaço para a gente ter um ambiente físico para receber as pessoas. E tu já tinha essa ideia do nome desde o começo? Desde o começo. E aí virou o Fit Food, Fit Delivery, né? E a gente começou. Os 2 primeiros anos, 1 ano e meio da nossa operação, nós tínhamos um modelo de negócio de comida fresca. Então, a gente produzia e vendia no mesmo dia. E eu não imaginava o quanto o negócio ia virar, né? Isso para mim foi uma grande surpresa, porque no início era um negócio local, de mãe e filha, com poucos funcionários. A gente tinha uma funcionária ajudando, alguns meses depois contratamos mais uma. Mas assim, era uma empresa total. Isso na tua cidade? Na minha cidade, Volta Redonda. É uma cidade média. É uma cidade média. E a gente só atendia Volta Redonda, né?
Então, assim, eu não imaginava que a chave ia virar tão rápido. E com 1 ano e meio de empresa, a gente chegou, assim, a ter 8 funcionários trabalhando nesse modelo de negócio de comida fresca. E trabalhar com comida fresca é muito complexo, né? Porque além da questão da produção, você tem uma janela de tempo para entregar aquele produto muito curta. Então, a gente tinha que produzir rapidamente, entregar rapidamente. Qualquer pequeno detalhe que acontecesse, a gente estragava um dia inteiro. Sim, tu trabalha com um produto super perecível. Né? Exatamente. Então, assim, depois de 1 ano e meio rodando, eu estava 100% consumida, né? Porque eu trabalhava sem hora para sair, só tinha hora para chegar. Como todo mundo que tem negócio no começo. Todo mundo, exatamente. Eu fazia de tudo. Vendas, comercial, marketing, produção, expedição. Chegou a fazer tráfego? Não. Acho que foi a única coisa que eu não cheguei a fazer. Que bom. Mas eu fiz de tudo, né, no início. E aí eu conversei com a minha mãe depois de 1 ano e meio da operação rodando. Eu falei, mãe, a gente tem 2 alternativas. Ou a gente muda o que a gente está fazendo para tentar ganhar escala sem dedicar 24 horas de trabalho, que era quase o que a gente dedicava lá dentro, né? A gente só saía para dormir e voltava no dia seguinte. Ou então a gente entra com tudo e vai gastar muito dinheiro para fazer essa operação ser rentável, porque para a gente não trabalhar tanto, a gente vai ter que ter muita mão de obra aqui trabalhando por nós. Sim. E aí a gente entrou nesse modelo de migrar para o congelado, né? Então, a gente viu dentro da cidade, dentro da região, uma oportunidade de negócio, porque não existiam empresas na época, né, há 7 anos atrás, que faziam esse tipo de comida. Tinha comida fresca saudável, mas não existia comida congelada saudável. Só que a gente não conhecia nada desse mercado. E ainda existe pouco isso, né? Ainda existe pouco, exatamente. Até mesmo em capitais, Sim, né? sim. A gente não vê tantas marcas vendendo esse tipo de produto. E assim, a gente enfrentou essa barreira do medo porque era um mercado totalmente desconhecido pra gente. E o mais, assim, desafiador não era ser só desconhecido pra gente no que tange produção, escala e processos. Era em relação a público. A gente não sabia como as pessoas iriam aceitar essa ideia, por ser algo extremamente disruptivo na minha cidade, né? Então, a gente realmente arriscou, né? E nós sentamos, decidimos que seria o futuro da nossa empresa, porque assim a gente conseguiria ganhar escala, conseguiria expandir de forma mais rápida e segura. E nós enfrentamos, pela segunda vez, essa barreira do medo, né? De como vai ser. E até aí a tua operação não era online ainda? Não era online. Beleza. A gente vendia online pelo WhatsApp, né? Porque como era um delivery, o cliente ele tinha que pedir ou ligando ou por mensagem. Era uma compra assistida ainda. Exatamente, exatamente. Então, a gente tinha essa conexão muito próxima com o cliente desde o primeiro dia de funcionamento, né? Eu sabia que a Joana comprava 5 refeições por semana e ela gostava de um doce depois do almoço. A gente já tinha um CRM nato, vamos dizer assim, e que empírico, até né? hoje funciona muito bem. Exatamente. A gente vai chegar nesse assunto, inclusive. Exatamente. E aí, assim, entrar pro congelado foi algo muito desafiador, né? Principalmente no que relaciona ao cliente, a como o cliente iria aceitar isso. A gente já tinha uma base ativa de clientes, um número significativo, e a gente iria possivelmente perder todos esses clientes, né? Porque a gente ia falar para ele, olha, a partir de hoje você não vai ter mais sua comida fresca de todos os dias e agora vai ser tudo congelado. Então, como mostrar para o cliente que isso era... Tu tem que vender essa ideia para ele. Exatamente. Sendo que tu já tinha vendido a ideia de comida fresca. Isso aí. Exato. E saudável. Exato. Então, como falar que a comida congelada, que antes ele achava que era uma lasanha da Sadia cheia de sódio, agora é uma comida saudável e que pode ajudar ele a ter uma vida mais balanceada. Então, foi, assim, um momento muito desafiador pra gente em todos os níveis, não só em questões internas, mas também em como seria isso pro nosso cliente. E Ana, muda muito o processo? Tipo, da comida fresca pra congelada? Completamente. Fabricação total. Completamente. E aí tu teve que retreinar teu time inteiro? Tudo. Eram 8 pessoas ainda, Eram né? 8 pessoas. Caraca. Puxado. A gente teve, nessa época, um turnover, assim, absurdo, porque era novo pra gente também. Então, foi aquela tentativa e erro. Tu tinha que aprender, né? Era primeiro. Tentativa e erro. Então, assim, foi bem desgastante. Foi bem desgastante. Tu teve que vender essa virada de chave pro teu cliente e pro teu time. E pro meu time. Até pra ti, né? Eu ia falar isso agora, pra mim mesmo. Foi Saquei. bem complexo. E aí, a partir daí, pra virar a chave até a gente chegar em e-commerce. Como Exato. É que foi? Então, a gente ficou nesses primeiros meses trabalhando ainda com o WhatsApp como meio principal, né, de aquisição dos pedidos e dos clientes, até o momento que começou a ficar insustentável manter o WhatsApp sendo o único canal
de venda. Sim. Então, a gente buscou, dentro da região, plataformas que tinham um site pronto, né? Aqueles famosos aplicativos... Tu não fazia nenhum tipo de captação? Não, era só boca a boca. Total. E orgânico no Instagram. Era orgânico. E tem gente que pensa que boca a boca não funciona. Funciona muito. Foi o que manteve a minha empresa nos 2 primeiros anos de operação, né? Sim. Quase 3. Então, a gente começou a buscar plataformas que ofereciam um site já pronto para vender online. E hoje é muito disseminado isso. Você acha numa busca do Google rapidamente, mas há 6, 7 anos atrás não era tão simples. E eu descobri uma pessoa na minha cidade que estava desenvolvendo, né, uma empresa específica para isso, para pedidos online, imitando o iFood, né? Sim. Então, eu contratei essa empresa e fiquei com ela durante 1 ano e meio, quase 2 anos, trabalhando dessa forma e foi excelente pra gente. Por quê? O custo-benefício era excelente, eu não tinha que gastar para produzir um e-commerce do zero, né? E eu tinha todo o suporte pronto ali daquela empresa. Sim. Então, a gente começou a migrar para o online. Uma coisa, tu evitou no processo de validação de negócio, basicamente, até tu chegar em e-commerce. E muita gente acha que, às vezes, a melhor forma de validar um negócio é e-commerce. E qual que é a tua opinião sobre isso? Eu tenho a minha pessoal, mas qual que é a tua? Olha, Validar através de e-commerce funciona ou não? Eu acho que funciona, mas eu acho que não é a única forma, sabe? Eu acho que não... Assim, hoje, com certeza, é muito menos custoso do que era no passado, né? Então, tem muita opção, né? Exato, você encontra muitas plataformas de e-commerce já prontas. Mas eu acho que se isso para a sua empresa é algo que vai custar um investimento alto, porque a gente está falando de pequenas, médias, microempresas, né? Então, eu acho que dá para você validar de outras maneiras, do meu ponto de vista. Exemplo, o WhatsApp, gente. O WhatsApp hoje é um excelente canal. Direct de Instagram. Direct Lojinha de Instagram. do Instagram dá pra gente ativar. Exatamente. Então, acho que assim, não é um único canal que você consegue dar o ok para uma empresa que funciona. Eu penso o seguinte, é custoso validar um negócio através de um e-commerce. Apesar de que tu levantar as paredes de um negócio físico também é muito caro. Mas a gente tem recursos hoje que fazem com que a gente consiga levar um processo de validação muito pouco custoso e que tu pode ter um teste e depois tu vai derrubar tudo e construir outra coisa. Porque na hora que tu coloca um e-commerce no ar, tu vai concorrer com uma fatia de mercado que ela já está muito concorrida. O tubarão vai estar ali do teu ladinho e tu vai ser uma sardinha, entendeu? Pronta para ser abocanhada. Exato. Então eu acho perigoso, eu acho bem perigoso, na real. Então eu sempre comento com o pessoal que procura a gente, que não tem e-commerce, fala, tô começando o e-commerce do zero. Já tem base de público? Você já validou o negócio de alguma forma? As pessoas conhecem a tua marca? De forma alguma, isso não está funcionando ainda, então dá uma repensada. Pensa em validar isso de uma forma menos custosa. Até porque e-commerce te onera CRM, te onera tráfego pago, te onera muito tempo de conteúdo, te onera base de público. Manutenção. Né? Tu tem que alterar a banner, tu tem que pagar alguém às vezes para fazer isso. Tu tem que alterar as imagens do teu site, tem que pagar alguém. Tem que alterar a descrição, tem que pagar alguém. Tem que fazer SEO, tem que pagar alguém. Sim. Então é um processo bem custoso. Sim. Mas e fechou. Existem formas mais simples, né? Existem, de validar. Bem mais simples. E é porque se vende muito a ideia de que o e-commerce é muito simples. Se vende muito isso na internet porque vende, né? Isso vende muito. Mas não concordo e não funciona assim. Sim. Mas seguindo a tua jornada. E aí, processo, tu começou a contratar alguém, essa pessoa desenvolveu o teu site. Então a gente tinha essa plataforma que já era uma plataforma pronta, né? E a gente operou com ela durante alguns anos e foi muito bom para o nosso negócio, porque a gente saiu um pouco do WhatsApp e começou a dar autonomia para o nosso cliente, que era o que a gente queria. Automatizou bastante coisa. Exatamente. Diminuiu o trabalho do teu time. Então. Exato. Assim, a pessoa que falava com a gente no WhatsApp, já naquela época, era uma pessoa que queria relacionamento, que queria tirar uma dúvida, que queria falar com algum atendente. Então, a gente deu autonomia para o cliente pedir a hora que ele quisesse, agendar a entrega dele. E esse foi um conceito que surgiu com base nas informações que a gente coletou dos nossos clientes quando ainda era só o WhatsApp. Porque os clientes falavam muito isso, né? Eu quero pedir, mas eu só posso pedir 9 horas da noite. 9 horas da noite você não tá aqui para me responder. Então, a gente começou a criar maneiras dentro do WhatsApp para facilitar isso. Então, manda que depois isso? A gente... Essa eu não sabia, não. Tu planilhava as informações dos clientes na mão? A gente usava no WhatsApp, ele tinha algumas... Eu não sei se tem ainda. Ele tinha algumas tagzinhas. Você já chegou a já ver esse recurso? Já vi aquelas, tipo, as labelzinhas do WhatsApp. Aí. Tipo, então, parece um CRM até. Exatamente. Então, a gente usava esse recurso para não perder as conversas, as pendências. Entendi. Então, a gente meio que transformou o WhatsApp num CRM. Exatamente. E é um recurso que muita gente nem sabe que existe. Né? Exatamente. E planilha, obviamente. Quando começou a ter um volume maior de clientes no WhatsApp, a gente começou a planilhar. Sim. Pegava o dado e ia colocando as informações. E nessa época, tu já fazia
fazia um CRM além desse, que era de tipo, tu sabia quando que acabava a quantidade de marmitas que teu cliente tinha comprado, por exemplo? Na época do WhatsApp, não. Quando a gente começou a ir para a plataforma, ir para o online, né? A gente começou a ter dados para elencar dentro de uma análise. Mas antes, não. Antes ficava tudo dentro do WhatsApp e a gente não tinha muito controle sobre isso. Era muito difícil tu acompanhar isso, na real. E, na verdade, era eu e mais uma pessoa nessa parte, né? Só que eu não ficava só nessa parte. Eu ficava nessa parte, mas e um monte de coisas, dezenas de outras. Então, era difícil. Entendi. E aí, o teu e-commerce foi fundado em que ano? Então, o e-commerce que a gente usa hoje foi fundado em 2021. Então, em 2 anos 2 anos, exato. Tu te impressionou com o resultado do Fred ainda agora e agora tem um resultado parecido. Sim, tem 2 anos que a gente está com essa plataforma, né, de e-commerce atual. Mas antes disso, e depois dessa primeira que a gente usou, a gente chegou a migrar para uma outra que também era pronta, mas mais robusta. E ficamos lá alguns anos. E por último, a gente foi para a atual, que é uma plataforma, assim, alto nível, tem muito mais recursos. Pode falar o nome, é boa, então pode fazer propaganda. A Big Fish. É a Big Fish. É uma plataforma que eu recomendo muito, principalmente para ramo de alimentos, né? Eu acho que eles são especialistas, tem um braço só disso, isso né? aí, eles têm um recurso, né, próprio só para e-commerces de alimentos. Então, acho que, assim, eles hoje, no meu ponto de vista, são o melhor custo-benefício para quem busca ter um e-commerce robusto com todas as ferramentas necessárias, tanto para o cliente quanto para o empreendedor e para a empresa. E traz um excelente resultado, principalmente pelo suporte. Tem um monte de integração legal também. Exatamente, pelo Funciona suporte. super bem. Exato. Tá. E aí, agora eu quero que tu me fale teus desafios em 2 setores. Teu maior desafio nessa jornada como empresa ainda não e-commerce, lá do comecinho, e qual que é o teu maior desafio agora com e-commerce? Tipo, dentro dessa construção de pouco mais de 2 anos que tu tem da Fish Delivery no ambiente virtual, o que mais pegou? Então, antes... Ou pega ainda. Antes eu acho que era o fato de não ter dados suficientes para analisar. A gente não tinha ali como mapear muitos processos. Hoje a gente consegue praticamente todos, né? Principalmente na parte de vendas e marketing. E hoje, para mim, o principal desafio é analisar esses dados. Porque a gente tem ali uma pasta gigantesca com muitas informações, mas falta braço para ter essa análise estratégica de cada um daqueles pontos que a gente consegue analisar. Então, eu acho que antes era não ter, e hoje é ter e não ter pessoas qualificadas e como saber usar isso Exatamente. Também. Tá, e hoje os teus principais canais de aquisição de informação são quais? De onde tu tira dados da tua empresa? Site, né? A gente tem ali toda a análise... Analytics, CRD. Exatamente. Tudo que a gente consegue extrair do site e isso dá pra gente um direcionamento, né? Para onde ir, para onde não ir, o que tá dando certo, o que não está dando certo. A gente considera muitas análises também das mídias sociais. Então, o que funciona, o que performa bem... Que engajou, que não engajou. No nosso orgânico, exatamente. Tanto no Instagram, TikTok... eu acredito muito também na força do nosso time comercial. Então, a gente tem hoje um time que faz o contato ativo com os clientes. A gente consegue ter um levantamento de informações com base nesses contatos. Então, a gente toma muitas decisões com base nessas informações também. Eu acho que seriam esses. Essas duas. Sim. Na real, hoje eu acho que a maior parte das tuas decisões dentro da Fish Delivery, pelo que a gente acompanha, é com base em dado, né? Sim. Inclusive, quando a gente recebe um briefing mensal, fica aqui inclusive meu feedback. É o cliente mais adiantado que a gente tem na Wolf. A gente está em novembro, mas a gente já está com planejamento para dezembro e quase janeiro daqui a pouco. A gente fez a reunião hoje de janeiro. Foi janeiro hoje, em tempo real. Em tempo real. O podcast está sendo gravado no dia que a gente fez a reunião para janeiro e ainda é novembro. Hoje Exato. é dia 17 de novembro. Então isso ajuda muito, esse processo de organização. Sempre foi assim? Tu sempre foi muito antecipada nesses planejamentos ou foi depois que tu foi tendo braço? Não, foi depois. Foi depois. O que acontece? Conforme a empresa foi crescendo, eu fui, obviamente, tendo a necessidade de contratar pessoas, né? Tu tem um time de quantas pessoas hoje, Ana? Hoje são 22 pessoas. Caraca, muita gente. Pessoas. Entre matriz, né, que é a fábrica, e a filial, que é a parte comercial. Então, tem a produção e tem o processo de expedição e vendas. Mas são 22 pessoas no total trabalhando diretamente, fora os indiretos. Design, Wolf, jurídico, enfim. A gente tem também esses colaboradores indiretos. E aí, conforme a empresa foi crescendo, eu fui elencando ali os cargos nos quais eu poderia
contratar pessoas e terceirizar, porque eu fazia tudo. Só que, obviamente, quando eu fazia tudo, eu não fazia esse volume de coisas, né? Muita coisa ficava sem ser feita. Até porque, às vezes, eu nem sabia na época. E o marketing é uma área que eu gosto muito. É a minha área, assim, de atuação. Tu te dedica muito a isso. É a área que eu tenho prazer em trabalhar. Se você me colocar dentro da produção, eu gosto, mas não é onde eu me sinto exatamente à vontade e onde eu gosto de permanecer. Mas preciso. O marketing é o meu prazer mesmo do trabalho. Então, é a área na qual eu possivelmente vou demorar a colocar uma pessoa nesse cargo de direção que eu ocupo hoje no marketing. Então, quando eu comecei a colocar pessoas para fazerem os processos mais operacionais do marketing, como, por exemplo, briefing, design, videomaker. Antes eu fazia tudo isso. Tu era videomaker, designer, tudo. Eu era tudo. Eu briefava, eu editava, eu postava, eu analisava, eu fazia tudo. E foi chegando no momento que eu falei, não, isso me toma muito tempo, eu vou começar a colocar uma pessoa aqui. Só que a parte estratégica ainda está nas minhas mãos e eu quero que permaneça por mais um bom tempo até que se torne inviável para eu fazer ou que seja muito necessário ter alguém mais especialista, com mais conhecimento do que eu possuo hoje. Tu fala da parte estratégica do marketing em si. Do marketing. Mas hoje tu tem uma clareza muito clara, por mais redundante que isso pareça, mas tu tem claro para ti que existe um nível operacional, um tático e estratégico e que tu cuida do estratégico. Sim. Teu tático e teu operacional estão totalmente demandados na empresa. Estão demandados, exatamente. Entendi. Exatamente isso. E assim, eu acho que no futuro eu vou ter que delegar o estratégico também, porque obviamente a empresa está expandindo e não vai ter como eu controlar isso por muito tempo. E aí tu vai virar, tipo, conselheira da Fit Delivery. Exato. Esse é o nosso grande objetivo, até porque a Fit Delivery, para ela ter essa expansão que a gente imagina, ela vai precisar ter operações diferentes, né? Tem a fábrica que produz, tem as unidades que vendem, a gente pretende expandir no modelo de franquias, então vai ter a franqueadora, então não tem como eu abraçar o marketing e levar comigo pro resto da vida. Exatamente. Então, tu vai virar uma holding, praticamente. Exato. Que aí sim tu vai cuidar de uma parte estratégica do negócio como um todo. Exatamente. Entendi. Como um todo. Tu sempre teve isso desenhado? Tipo, tu sempre desenha isso? Sim. E num prazo de quantos anos? Desde o primeiro dia que a gente abriu, eu sempre acreditei que a gente conseguiria virar uma marca nacional através do modelo de franquias. E ninguém nunca me falou isso. Eu tive essa intuição, esse feeling aos 18 anos, quando eu sentei com a minha mãe e comecei a estruturar o que seria a Fit Delivery, né? Na época a gente não imaginava o congelado, a gente imaginava franquear o conceito de comida fresca. Tipo uma Green Station da vida. E tudo mudou, e graças a Deus, porque agora a gente está num mercado pouco explorado e com uma possibilidade de crescimento absurda, porque vai ao lado do que as pessoas querem hoje em dia, que é a praticidade, né? Sem dúvidas. Então, eu sempre acreditei muito nesse modelo de franquias, e isso sempre esteve dentro do meu plano estratégico de crescimento da empresa. E a gente tem, né? A franquia já está pronta, a gente vai começar a vender em 2024, agora em janeiro. Então, a gente tem a expectativa de que no final de 2024 a gente já vai ter pelo menos 5 unidades franqueadas abertas. Então, é uma expansão rápida, porque a gente não vai dar para o franqueado o trabalho de produzir. A gente vai entregar o produto pronto direto da nossa fábrica. Então, tu tem uma operação industrial super robusta hoje. Exato. Hoje não, mas está se tornando. Tua capacidade de produção hoje é mais ou menos quanto? Hoje a gente produz 20 mil refeições mês, e é o nosso limite. A gente não consegue hoje, na área produtiva que a gente tem, em questão de espaço físico mesmo, aumentar a nossa capacidade. E é por esse motivo que a gente está expandindo a fábrica, que hoje é o maior limitante do nosso crescimento. Braço operacional. Exatamente. Entendi. E duas coisas. Tu tem 22 pessoas na tua empresa. É um baita desafio liderar, né? E tu tem 26 anos. E qual que é o grande aprendizado que tu tá tendo ao longo desse tempo liderando tanta gente? Porque tu lidera gente de muitos perfis diferentes. Tu tem um cara que é extremamente operacional, que ele vai estar ali no chão de fábrica, muito provavelmente. E tu precisa fazer ele acreditar que ele faz parte desse negócio para ele se manter motivado. Tu vai ter um cara que é um pouco mais tático, talvez, que é um gerente teu, o teu braço direito, enfim. Que eu acho que, inclusive, a gente nunca teve contato com alguém que é teu braço direito. Sim. Até fala quem é depois, se tem essa pessoa lá dentro, ou se tu te desdobra em um monte de braço. Então, o que é o maior desafio para ti liderar tanta gente diferente assim? Olha, eu até costumo falar com as pessoas mais próximas que esse é o meu grande desafio. Eu acho que é gente. Eu acho que sentar e montar um plano ótimo, a gente estava falando agora do plano de marketing, isso flui muito fácil para mim. Montar um planejamento de produção, analisar um dado, seja da produção, seja das vendas, para mim é muito, muito simples. Eu acho que eu consigo dominar isso facilmente.
Mas lidar com pessoas, sem dúvida, é o meu grande desafio, sempre foi. E agora, com um número maior, também é maior o desafio, né? O que eu aprendi com esses anos aí de liderança, de sempre permanecer no cargo, né, de dona, de presidente da empresa, é que a gente precisa se adequar a cada tipo de funcionário, a cada tipo de colaborador. Justamente por isso, né? Eu tenho que ter uma maneira de lidar com o meu gerente, com o meu supervisor, mas eu também tenho que ter uma maneira de lidar com o meu operacional. E muda tudo. E muda completamente. Comportamento, linguajar. Exatamente. Assim, hoje eu tenho cargos de liderança na fábrica, mas na filial, que é onde acontece comercial, expedição, administrativo, RH, eu sou a líder. Eu ainda estou lá atuando em várias frentes. Então, eu não tenho hoje um gerente comercial, eu atuo. É até um cargo que a gente pretende contratar agora em 2024. Eu não tenho um cargo de liderança no marketing, né? Eu tenho uma pessoa que faz um pouco do tático, mas não assume ele 100%, porque eu estou ali verificando, andando lado a lado. Eu tenho uma pessoa no RH, eu tenho uma pessoa no administrativo, mas eu ainda estou à frente de todos esses. Só na fábrica que eu consegui formar um bom time de liderança que dentro, né, do dia a dia consegue tocar a operação. E isso me dá muito tempo para focar nas outras partes também. Seria impossível se eu tivesse que cuidar, até porque são locais diferentes, né? Entendi. São endereços diferentes, então seria impossível. E fábrica demanda mesmo. Muito, não mesmo. É uma operação completamente diferente do que a gente tem hoje na filial. Sim. Tu demanda quantos % do teu tempo pra gente hoje, tu acredita? Se tu falar o meu tempo dividido em marketing, em gente, em processos, em planejamento estratégico, quantos por cento? Eu diria que uns 40% do meu dia. É? No mínimo. Tem dias que mais. Eu tava até comentando com o Roberto aqui, com minha esposa que tá aqui, que eu acho que 75% do meu tempo hoje é dedicado a gente. Sem dúvidas. Até porque o meu negócio, ele é diferente do teu porque a gente presta serviço. Sim. Então, pra gente escalar, a gente precisa de gente. Não tem outra forma. O meu ativo maior não é estoque, o meu ativo maior não é matéria-prima, não é nada disso. E olha que eu venho de chão de fábrica, né? Sim. Então, é um processo totalmente diferente pra mim. Mas 75% do meu tempo é dedicado a isso, a gente, porque se o meu time não se mantiver muito motivado, a gente não consegue dar resultado pro cliente. E a nossa margem de falha, com o modelo de negócio que a gente atua, ela é mínima. Tu sabe disso. Sim. Então, a gente não pode errar. E se a gente errar, a gente vai aumentar muito o orçamento e a gente vai acabar tendo que pagar aquilo de volta para o cliente, porque a gente errou no orçamento. A gente vai fazer o cara dar um tiro no pé e aí eu preciso manter meu time motivado. Então, imagina, hoje a gente gerencia mais de 50 empresas na UF. É mais de $500 milhão de investimento que as pessoas colocam na nossa mão. Então, se eu tivesse que gerenciar todo mundo, tipo, se eu tivesse que gerenciar sozinho, o Lucas, o Rômulo, o Felipe, o Mariano, o Maurício, nós somos 10 hoje, não somos 22, mas são 10 pessoas cuidando de um trabalho muito técnico. Sim. Então, por isso que eu tive que delegar tanta coisa. E isso me consome muito. Sim. E consome muito emocionalmente, isso consome muito operacionalmente, porque exige tempo, né? Sim, as pessoas têm muito essa visão. Eu já tive isso no passado, imaturidade, de que quando você delega, você lava as mãos e pode dormir tranquilo. Não. Você só vai mudar o seu grau de supervisão. Ao invés de supervisionar um operacional, você vai supervisionar um gerente, um supervisor, um líder. Mas você tem que estar ali monitorando. E às vezes o problema demora um pouco mais a chegar em ti também. Exato. Só que o problema é que quando chega, é porque é uma bomba. Porque a tendência é resolver. É ficar lá, é te blindar, pra tu ter cabeça pra pensar no estratégico do negócio. Exatamente. E eu costumo dizer assim, que isso pra mim, eu tava até falando isso hoje nos meus stories, eu acho que é uma escadinha, né? Não tem como você hoje entrar na empresa e falar assim, vou contratar a gente pra tudo. Você quebra. Você não tem poder financeiro hoje, numa pequena empresa, para ter todos os cargos que você considera necessário. Então, acho que isso é um termômetro que você vai sentindo mesmo. Sim. Hoje, por exemplo, a contratação mais recente que eu fiz foi de RH. Era um setor no qual eu não tinha ninguém diretamente responsável. É a próxima contratação da UF, acredito. Não, é necessário. Augusto, eu falo assim, com propriedade, a gente precisa. Sabe por quê? Por mais que a gente faça parte do processo, o conhecimento técnico da área de RH, gestão de pessoas... É super complexo. É muito complexo. Eu gosto muito de estudar isso, tá? É uma particularidade minha como pessoa. Eu gosto muito de estudar. Mas eu conheço vários empresários, vários gestores que não gostam. Então, assim, contrate, cara, porque isso vai trazer uma paz absurda para você focar na parte estratégica do RH, enquanto você tem pessoas executando aquilo.
E por ser um processo complexo, não pode ser uma pessoa qualquer, tem que ser uma pessoa que tem ou formação ou conhecimento nessa área, né? Sim. Experiência. De preferência formação, porque ela vai ter tido convívio com isso. Vai ter feito um estágio, vai ter passado por uma empresa. Exato. E faz toda a diferença. Eu perdia muitas horas do meu dia fazendo recrutamento e seleção. Então, triagem de currículos, entrevistas. Então, assim, ter uma pessoa que faz isso, eu acho que te poupa tempo para você pensar na entrevista final. Sabe? Que depende de você, que é aquela conexão com a empresa, que é aquele feeling que você vai ter exatamente ali no momento de entrevista. Porque nós que somos donos, você sabe exatamente o que você quer que seja perpetuado dentro do seu negócio, né? Afinal de contas, o nosso negócio é como se fosse o nosso filho, a nossa vida. E a cultura foi desenvolvida pela gente, pra isso, E cultura exato. é um conjunto de valores que tu acredita e que tu quer fazer que eles aconteçam dentro do teu negócio, né? Você quer que os seus colaboradores acreditem também, né? Então, muitas vezes, o profissional de RH, ele não vai ter essa visão tão específica quanto o dono. Mas ele já te poupou N trabalho antes e vai te entregar só o resultado final para você tomar a decisão. Ele vai cuidar de comportamento, ele vai cuidar de motivação, ele vai te trazer um indicador de motivação, que é uma preocupação muito grande que eu tenho hoje. Então, a gente tem indicador até para motivação na UF. A gente sabe quando é que tá motivado, quando tá desmotivado. Se o humor tá bom, se o humor não tá bom. A gente acompanha isso tudo hoje. Que legal, como? Aí, vou fazer jabá agora. A gente contratou a Feeds. A Feeds é uma plataforma da TOTUS, inclusive, eles foram comprados pela TOTUS. E a gente consegue fazer todo um processo de integração do time lá dentro. Bonificação, gamificação, a gente consegue fazer pesquisa de engajamento, a gente consegue fazer NPS. Então, eu consigo, por exemplo, quando eu acordo e que eu sento no computador para trabalhar, a primeira coisa que eu faço é abrir a Feeds. Porque eu sei que, 9 da manhã, todo mundo já vai ter votado no seu humor. Muito feliz, muito triste, neutro. E aí eu sei o que está acontecendo com todo mundo. E aí é engraçado que, na segunda-feira, por exemplo, a reunião da gente às 9 da manhã, é a única reunião que participa o time todo. Absolutamente todo mundo, de todos os níveis gerenciais da empresa. E a primeira pergunta que todo mundo vai compartilhar é, como que foi teu fim de semana? E aí a gente desenvolveu algumas técnicas que a gente consegue acompanhar o comportamento da pessoa de acordo com o que ela fez no fim de semana. Então, por exemplo, a gente tem uma colaboradora que ela tem o hábito de visitar a mãe todo fim de semana. Por exemplo, se chega numa segunda-feira e ela já está meio diferente, ela não visitou a mãe, a gente automaticamente liga uma coisa a outra. Aí a gente vai olhar o termômetro de humor dela na Feeds. E na hora que a gente vê na Feeds que o termômetro de humor dela não está feliz ou muito feliz e está neutro, a gente aborda ela. Aí a gente vai pegar o gerente dela para conversar com ela e saber o que rolou, tá tudo bem com você precisa conversar. Eu não acredito muito nessa história de que empresa é família, entendeu? Eu acho que isso é paixão demais, sabe? É guruzada demais. É poetizar demais o negócio. E não é assim, a gente sabe que é predatório. Mas eu acredito que o colaborador ele precisa enxergar a empresa como casa também. Sim. Não como família, mas como casa. Um lugar que ele pode contar com alguém para conversar. Que ele pode confiar, é isso. Que ele pode conversar, que ele pode desabafar, que ele pode falar de um problema que está acontecendo. Até porque se isso não acontecer na empresa, ele vai começar a levar problema para dentro da empresa. E as pessoas às vezes acreditam que isso é completamente separável. E não é. Tem o operador de indústria lá, de fábrica. Ele é operador, mas ele é ser humano. Sim. Na hora que der uma merda na casa dele, ele vai levar isso para lá. Pode ser um pouquinho, mas ele vai levar. E tu vai ter que saber como lidar com isso. É inadmissível ou não é? Depende. Depende da cultura da empresa. Tem empresa que não admite. Na Wolf, a gente admite até certo ponto, é claro. Só que antes da gente apontar o dedo e falar, cara, tu errou, a gente vai saber o porquê que tu errou. Até porque a gente sabe que o colaborador que está com a gente hoje, ele não tem o hábito de errar. E quando ele erra, é porque aconteceu alguma coisa. Tem algo acontecendo, não está normal. Então, assim como a gente adota padrão de comportamento para a campanha todo dia, a gente tem que analisar padrão de comportamento de colaborador. Senão, tu vai perder o cara. Exato, eu ia falar isso agora. Você aumenta a sua taxa de retenção de talentos, né? Porque eu percebo muito assim, na nossa empresa que fabrica, né, na matriz, a gente tem um turnover elevado porque é um trabalho difícil, operacional. Né? Operacional é complexo, você precisa de alguém que gosta de um trabalho repetitivo, é muito trabalho braçal, as condições não são as melhores do mundo, afinal é uma fábrica, né, partindo para uma indústria. Então, assim, a gente tem uma taxa de turnover que hoje não é a melhor, não é a que a gente estima ter, mas uma das maneiras que a gente enxerga de melhorar isso é trazendo lideranças com mais foco em gestão de pessoas. Porque eu tive durante muitos anos essa visão de ter líderes especialistas em processos. Então, vamos contratar engenheiros de produção, vamos contratar nutricionistas com experiência em chão de fábrica, mas a gente nunca parou para pensar, vamos contratar alguém que tem essa visão de gerir pessoas, de entender o comportamento humano? Então, a gente está trazendo isso, né, para dentro do negócio, justamente com o objetivo de reter mais
talentos, desde o cargo mais operacional até as altas lideranças. Sim. Hoje tu procura, na hora de contratar, mais senioridade ou mais fit cultural na empresa? Fit cultural. Fit cultural. Sem dúvida. Sem dúvida. Por quê? Porque eu acho que a chance da gente errar, tanto como empresa e eles como colaboradores, é menor. Porque eu acho que quando tem essa conexão com o nosso propósito, eu acho que tem um quesito de igualdade, sabe? Eu acho que é como se todos estivessem remando para o mesmo lado. Eu acho que quando a gente contrata só pelo perfil técnico, só pelo que a pessoa sabe, só pelo conhecimento que ela tem, a chance dela ir para uma orientação contrária, uma direção contrária é muito maior. Sim. Então, assim, a certeza da gente contratar uma pessoa que tem uma conexão profunda com o nosso propósito traz essa garantia, essa segurança de que, por mais que aconteça qualquer imprevisto, a gente sabe que aquela pessoa está direcionada para ir para o caminho correto. Vai estar segurando na tua mão, né? Exatamente. Eu concordo muito com isso. Tem até uma frase, eu não tenho certeza se é do Pequeno Príncipe o livro, mas que fala que se você chamar uma pessoa para construir um barco e disser que você só está colocando madeira ali, ele vai construir de um jeito. Se você chamar aquela pessoa para mostrar a dimensão que o oceano tem do que ele vai poder conquistar através da construção daquele barco, ele vai construir de outro jeito. E é exatamente isso que é propósito, né? Exato. E eu tô fazendo MBA agora e eu lembro que a professora fez um questionamento na aula e ela falou assim, vocês acham que o cara que limpa o chão do escritório da NASA, ele faz parte do processo de levar o homem até a Lua? E aí a galera ficou, tipo, todo mundo intrigada com aquilo. E na real ele faz, porque ele tem alguma participação dentro do negócio. E é isso que a gente precisa levar para todo mundo. Inclusive, eu acho que esse foi um dos maiores motivos de eu ter saído do corporativo. Porque eu trabalhava numa multinacional imensa, como estagiário, só que eu não me sentia parte do negócio. Eu não sabia como que eu impactava o negócio. Até que chegou o dia que eu falei, cara, qual que é o propósito disso aqui que eu tô fazendo, entendeu? E aí foi quando surgiu, mas aí a gente entra na minha história. Hoje o foco é tua. Hoje o foco é tua. Mas é muito isso mesmo. Eu acho que... E eu acho que é uma tendência. As empresas estão começando a se preocupar mais. Obviamente não da forma, na velocidade que deveria. Existe um marketing muito grande por trás disso também, mas né? eu acho que é extremamente necessário. Sim, eu também. Tu pensou em desistir? Muitas vezes? Todos os dias. Não é fácil, é muito complexo. E como que tu lida com isso, com esse sentimento? Propósito. Eu acho que ter muito claro isso, né? O que eu quero, o que eu não quero para minha vida e principalmente para a vida da Fit Delivery. Eu sempre penso, assim, em todo novo desafio, por exemplo, a expansão hoje é um novo desafio, né? Dá um frio na barriga absurdo. A gente está saindo de uma fábrica de 100 metros quadrados com a possibilidade de ir para uma fábrica de quase 1.000 metros quadrados. Então, caraca, assim, é muita coisa. É muita coisa. A gente não vai dobrar o nosso tamanho, é muito maior. Então, assim, é uma despesa muito maior, vai precisar de equipamentos muito mais caros, a gente vai precisar rodar uma produção com muito mais volume, né, de refeições fabricadas. Então, assim, dá aquele frio, sabe? Será que a gente vai conseguir abrir as franquias? Será que o nosso time vai conseguir performar bem nesse novo cenário? Será que a gente vai conseguir montar uma liderança positiva que vai trabalhar junto com a gente? Né? É muito si. Mas eu lembro, o que a Carol, de 8 anos atrás, quando nem tinha 20 anos, pensaria nesse momento? Poxa, era o sonho dela, era o que ela queria, era ter a oportunidade de viver essa fase. Então, se não der certo, pelo menos eu tô tentando, eu tô fazendo o meu melhor. Hoje tu tem mais segurança do que tinha. Exato. Com certeza. Muito mais conhecimento, exato. Tu tem mais gente pra te apoiar dentro do negócio. Sim. E isso é bacana, né? Quando a gente tem um time, a gente deixa de se sentir sozinho. Eu tenho esse sentimento hoje. Acho que na hora que dá algum problema na UF, eu sei que eu tenho com quem contar. Tipo, pô, não tô sozinho, não vou ter que resolver isso só. Vou ter um líder pra me dar um conselho, porque, cara, às vezes a gente precisa disso. E o defeito de muito líder, de dono de empresa, é o cara pensar que ele é super-herói, né? Que ele não pode demonstrar fragilidade pro time dele. Na verdade, a gente deve demonstrar. Tu contratou alguém pra segurar na tua mão, pô. Tu contratou alguém pra que tu possa contar e ele vai te ajudar no momento de defesa, ali, no momento difícil. Te ensinar coisas que você não sabe. Eu tinha muito essa visão, antigamente, né? De contratar pessoas para serem treinadas. Então, eu fazia da Fit Delivery uma escola, né? Eu contratava pessoas que não tinham tanto conhecimento e ficava lá horas da minha vida ou da vida de um líder ensinando. E a gente virou essa chave, né? Hoje a gente contrata pessoas que vão ser professores na nossa empresa. Seja pra gente e seja para os operacionais. Então, eu quero pessoas que vão me ensinar coisas que eu não sei fazer, que vão trazer para o negócio algo que a gente ainda não faz. E mesmo que isso custe um salário um pouco maior, vai trazer uma possibilidade de crescimento e melhoria
absurda. Sem dúvida. Que eu não teria, né, contratando alguém que não tem essa visão. Como que tu faz para fomentar isso, essa cultura de educação? Para as pessoas ensinarem umas às outras, elas dão aula, como que funciona isso lá no FIT? São 2 unidades diferentes, então são propostas diferentes, né? Lidar com fábrica, você tem um pouco de experiência nessa parte, é completamente diferente. Enxergar valor nisso dentro da fábrica é com muito difícil. vendas comercial. Então, assim, na filial, como eu falei, que é a parte comercial, eu faço. Então, a gente tem muitas reuniões durante o mês de alinhamentos, né? Então, com o time comercial, com o time de marketing, com o administrativo, agora com o RH. Então, a gente procura ter esse ponto de conversa, de ouvir, de falar, de tentar analisar o cenário com outros olhos, com a visão de quem está ali no operacional. E na fábrica a gente busca muitos treinamentos, né? Os treinamentos dos processos, dando abertura para o operacional, para o colaborador que está lá no chão da fábrica, se posicionar. Olha, por que a gente não faz dessa forma? Por que a gente não muda assim? A gente está tendo uma dificuldade nessa etapa. Então, eu tenho hoje uma nutricionista que é engenheira de produção também, e ela tem muito essa visão tática do negócio, né? De olhar o cenário e pensar além, não só no que está acontecendo agora. No que pode acontecer. Exatamente. Então, ela dá muito essa oportunidade, nos momentos que ela está na área de produção, para o nosso colaborador falar. Então, muitas melhorias que a gente fez nos últimos meses vieram de colaboradores que estavam na área, identificaram um problema e desenvolveram uma solução. Sim. Então, acho que é uma das maneiras que a gente encontrou de fomentar isso. E, inclusive, isso acontece em todo modelo de negócio. Eu acho que a melhor forma de você procurar implementações ou melhorias de processo é você ir até quem está operacionalizando o processo. Não é o gerente que vai resolver isso e que vai enxergar um problema operacional. É quem está operacionalizando o processo. Sim. A gente é assim lá na empresa hoje. Então, quando a gente vai encontrar algum processo, algum problema de operação, a gente vai direto no gestor de tráfego, porque ele é nosso operacional. É ele que está mexendo nos botões, é ele que está mandando relatório. É ele que está na ponta. Né? É isso aí. Ele que está na ponta da operação. Sem dúvidas. Falando agora de um fator mais técnico, tu está passando por esse processo todo de escala. Que indicadores que te dão segurança, indicadores internos da empresa, o que tu avalia para tu falar? É o momento de dar um passo para frente. Então, novamente, 2 empresas diferentes. Né? Na fábrica, a gente considera muito o CMV. Hoje é um dos nossos principais indicadores, né? Que é o custo da mercadoria vendida. Então, isso para a gente mostra assim, a performance da empresa, tanto no poder de compra quanto no poder da produtividade também. A gente considera muito a nossa taxa de produtividade, obviamente, quantidade de mão de obra que a gente tem versus o que a gente consegue produzir. Faturamento e despesas na fábrica são os indicadores que a gente mais analisa. Na parte comercial, né, e marketing, que é o processo de vendas na filial, a taxa de visitas no site para a gente é extremamente importante. A gente sempre compara ela com o número de clientes ativos naquele mês. Então, ter essa consideração, né, de quantas pessoas convertem entrando no nosso site. A gente considera muito também o ticket médio. É um dos nossos grandes desafios, mostrar para o cliente que não são apenas marmitas, né? Que a gente tem kits completos, que a gente tem produtos complementares, porque a gente quer fazer parte da rotina do nosso cliente durante o dia inteiro, não apenas em uma refeição, não apenas em uma refeição específica. Isso vai te dar retenção. Exatamente. E aí a gente também tem a taxa de retenção, né? Que é o cálculo que a gente faz para analisar por quanto tempo o cliente fica preso ali na nossa empresa. E depois de ter essas 2 taxas, a gente faz, que é muito importante para a gente, que é o LTV, o Lifetime Value. Então, a gente considera o ticket médio, a gente considera a taxa de retenção e a gente considera a média de compras que o cliente faz ao longo desse período que ele fica com a gente. Então, é muito importante também para a gente medir, porque o nosso produto é um produto de recorrência. A gente não tem o objetivo de vender só uma vez para o nosso cliente, até porque não faz nenhum sentido. E é muito mais caro. Exato. A gente quer vender sempre porque é comida, né? Eu quero estar na mesa do meu cliente em todas as refeições. Eu preciso disso para a gente ter uma experiência cada vez melhor. A gente também usa muito o NPS, né? Tanto para o cliente quanto para o colaborador. O NPS é uma taxa que a gente gosta muito de avaliar com muita frequência, tanto interno quanto externo. Até porque não dá para ficar em cima do muro com o NPS, né? Não dá para ficar. Só o número. E assim, eu acho que dentro dessa análise da satisfação, tanto dos nossos clientes quanto dos nossos colaboradores, a gente consegue tomar decisões muito tangíveis no negócio, né? Então, assim, desde coisas simples a coisas mais elaboradas, a gente consegue definir como e quando vai ser feito a partir
desse indicador. É algo que facilita bastante a nossa tomada de decisão. Quanto tempo em média fica um cliente teu com a Fit Delivery? Hoje a gente está com uma taxa de retenção de 8 meses. É coisa pra caramba. Ele demora 8 meses para começar a enjoar ou desistir. A gente considera, assim, a gente tem uma análise muito de perfil comportamental. Então, como a gente vende comida saudável, tem períodos do ano em que as pessoas não querem ser saudáveis, Tipo né? agora, tá chegando. Exatamente. Então, assim, a gente considera muito que esses 8 meses, eles têm grande relevância por esse comportamento dos clientes, né? E aí, quando o ano vira, muda o comportamento. Muda, exatamente. O início do ano pra gente é fantástico. O final do ano pra gente é terrível. E o que tu faz pra lidar com sazonalidade? Campanhas, estratégias. A gente sempre tenta ir quebrando objeções do cliente. Então, por exemplo, inverno, as pessoas querem comer mais, né? Comer teve coisas... cardápio de inverno. Exato. Querem comer coisas mais gordurosas, mais calóricas. Então, a gente desenvolve um cardápio específico, fomenta a venda desses produtos. Por exemplo, agora, início de ano, né? Um momento de alta para o nosso produto. Mas a gente quer, obviamente, surfar essa onda. Então, é um momento que a gente enfatiza muito as vendas dos programas de emagrecimento, porque as pessoas voltam do ano novo, do Natal, extremamente preocupadas com a saúde e com o que físico. vai rolar no carnaval? Exato, porque a mente já está ali no verão, no carnaval. Então, é um momento que a gente facilita, né, a gente divulgar os programas de emagrecimento que a gente tem hoje disponível no cardápio. Então, a gente sempre tenta analisar, né, qual é o cenário do mês no qual a gente vai montar uma campanha, o que a gente pode fazer para ou facilitar ou para quebrar alguma barreira que vai existir naquele momento dentro do perfil comportamental do nosso cliente. Sim, tu falou que normalmente o teu cliente ele passa 8 meses e aí ele pode ser que ele abuse, que ele enjoe e tudo. Tem como mitigar isso? Tem como fazer ele não enjoar? Ou tem como criar uma alternativa para ele voltar para a empresa mesmo depois que ele enjoou? Sim, a gente usa hoje o CRM, né? Com base nos dados que a gente tem de cada cliente, a gente consegue monitorar essa taxa e criar estratégias de comunicação com esse cliente. A gente observa muito essa sazonalidade, assim, né? De o cliente deixar de pedir porque é inverno, deixar de pedir porque é férias. E a gente tenta, dentro dessa oportunidade de comunicação direta com ele, passar essa quebra de objeções dessa forma bem clara mesmo, né? Então, por exemplo, eu vou viajar no final do ano. Então, para onde você vai? Dá para você levar a marmita? Será que não é mais econômico? Tem micro-ondas lá? Vai só você e seu marido? Por que você não leva? Ao invés de você gastar R$50 por dia, você vai gastar 20. Então, não é muito mais prático? Então, assim, a gente entra nesse processo de reverter um churn com o comercial. A gente atua diretamente, de forma humanizada e específica com cada cliente através do time comercial. Personalização de atendimento. Exatamente. Vocês trabalham. Isso é muito difícil, né? De fazer. Difícil demais. Uma base de quase 9 mil clientes. É muito difícil de fazer. E aí hoje os recursos que tu usa para isso são quais? Para tu conseguir manter essa personalização? RD Station. RD Station. Mais um jabá gratuito para RD. Vale muito a pena, gente. Eu resisti demais durante anos para contratar, mas, assim, transformou a nossa operação, tanto de marketing quanto comercial. Inclusive, sem dúvidas, o teu site é o site que a gente mais tem automações de CRM, de todos os que a gente lida. E é porque é para tudo, né? Lá tem o webhook de WhatsApp também, que a gente usa e tudo. Então, é de fato um diferencial. E eu acredito que hoje, na Fit, tu tem um desafio muito maior para adquirir mais gente do que para reter. Sim. E isso é totalmente fora do mercado. Do padrão, né? Totalmente fora. E aí, como que tu fez para desenvolver esse processo de retenção tão longo? Tu falou de campanha, tu falou de personalização e tudo. Só que tu precisa manter um time muito focado e muito bem trabalhado, treinado para isso tudo acontecer. Tu controla isso de alguma forma? Sim. Envio de mensagem, tu tem esses indicadores internos? Sim. Todos os indicadores são mapeados. A gente costuma fazer análises semanais. Porque, assim, muitos processos hoje dentro do comercial são automatizados, né? A gente usa RD para fazer tudo que a RD pode fazer e deixa para o comercial, para o colaborador fazer aquilo que realmente não dá. Que é manual. Exemplo, ligação. Né? A gente foca muito no nosso time comercial em ligações. Porque Qual o tamanho do time comercial? eu já tenho 3 pessoas. 3 pessoas no comercial. 3 pessoas. Se eu não tivesse RD, possivelmente teria que ter uns 10. É isso aí. Teria que ter uns 10. Porque é uma ação, assim, muito em massa que a RD faz, né? É uma base hoje de 9 mil clientes.
Então, a RD entrega para o meu time comercial aqueles que realmente estão interessados, aqueles que realmente querem comprar, aqueles que realmente têm uma dúvida. Então, o comercial não precisa ficar pescando. Ele já pega o peixe ali, ele tem que só preparar, digamos assim, né? Então, eu tirei uma função que antes era feita por várias pessoas e transformei na automatização da RD. E a gente monitora muito de perto esses indicadores que a própria RD fornece, né? E também os nossos indicadores dos colaboradores. Então, quantas ligações a minha vendedora precisou fazer para converter uma venda? A gente chega no final do dia e entende. Vira teu CPA de ligações. Exatamente. Qual foi a copy que você usou? Você seguiu esse script? Você mudou? Ah, tinha uma dificuldade específica? Qual a abordagem que os clientes deram? Ah, estava sem tempo, não tinha Tu usa algum crédito? recurso para gravar a ligação? Claro, não, né? não. Ah, tá. Foi só curiosidade. Porque usa. eu conheço alguns processos de atendimento que o pessoal usa para depois o teu gerente comercial avaliar como foi o atendimento. Nunca pensei nisso. Eu estagiei num hospital. E aí o maior gargalo processual que eles tinham era saque. Porque imagina, no hospital, quando o cara vai te ligar, ele vai te ligar porque ele tá muito pra puto. elogiar. Não é. E aí a gente precisou desenvolver um processo de mapeamento das ligações para saber como que funcionava essa execução do operacional. Legal. Mas aí o gerente ficava ouvindo todas as ligações? Na verdade, a gente conseguia... Ele tinha um time junto com ele, então ele dentro do time dele, ele tinha um time de atendimento e ele tinha um time de supervisão do atendimento. E aí a galera de supervisão do atendimento tinha um determinado número de ligações que precisava ir ouvindo por dia e anotando possíveis falhas. E aí a gente precisou ir mapeando isso ao longo do tempo para conseguir indicadores. Legal. Entendeu? Eu faço muito isso dentro do WhatsApp, né? A gente hoje tem uma plataforma de automação do WhatsApp, então todas as conversas ficam registradas, a gente tem protocolos de chamado. Então, assim, nessa semana, nesse dia que a gente faz a análise dos indicadores do comercial, a gente também analisa o padrão das conversas do WhatsApp. Então, os nossos colaboradores estão tirando todas as dúvidas, estão atendendo da forma como deveriam, os clientes estão tendo um atendimento rápido, um atendimento ágil. Então, a gente monitora, mas realmente das ligações eu nunca havia pensado. Muito legal. Qual o volume de ligações vocês fazem por mês lá? Por mês, olha, eu acho que dá em torno de umas 4.000 ligações. Caraca. Pra tu mapear isso aí tudo vai ser difícil. Tu vai ter que ter muita gente para ouvir ligação. Não sei se compensa para esse volume todo de operação. Calculando por semana é isso mesmo. Umas 1.000 ligações por semana. Isso aí. Deve dar umas 4.000 por mês. É bastante coisa. É muita coisa. Mas assim, 4.000 nem todas são... Comerciais. Muitas ligações também são para questões de resolução de problemas de um próprio pedido. O motoboy atrasou e etc. Hoje tua entrega funciona toda através do motoboy? 100%. A gente tem o take-out, né, que é um conceito que a gente vai levar para as franquias, que é um ponto de retirada para o cliente. E o take-out hoje ele representa quase 8% do nosso faturamento. Então, assim, a gente acredita que ele tem força, principalmente em capitais, né? Hoje eu tô, para você ter ideia, numa cidade de 240 mil habitantes e estou num bairro que não é o bairro central da minha cidade. E a gente tem um take-out que performa quase 8% do faturamento. Que é muita coisa. Muita coisa. Então, assim... A franquia em uma capital com um take-out localizado num bairro central, a chance é que ele assuma aí pelo menos 20% da operação de faturamento da empresa. Então, a gente dá essa opção para o cliente, apesar do nome ser delivery, né? A gente também oferece a retirada na loja, que é o take-out, mas quase 90% da nossa operação, pouco mais de 90% está no delivery. Uma curiosidade, eu não sei se tu sabia disso, mas 2 dos maiores problemas dos e-commerces do Brasil tu não tem. Sazonalidade. Teu faturamento oscila muito pouco. Pouquíssimo. Muito pouco. É mais em dezembro mesmo, né? Que a gente tem essa questão das férias, do final de ano, as viagens, etc. Sim. E na minha opinião, de alguém que acompanha a performance do teu projeto de perto, isso muito se dá porque vocês têm um calendário comercial próprio. E é uma preocupação que a maioria dos lojistas não tem. Então eu ouço muito isso. Cara, em determinado período do ano a minha venda cai 30%. O que eu faço? Calendário comercial. Mas em dezembro, o que eu faço? Calendário comercial. A resposta é sempre a mesma. Você tem que ter a sua estratégia própria, porque se você for trabalhar em função do mercado, você vai sofrer o ano todo. E aí, para tu ter fluxo de caixa saudável é muito difícil, para tu ter previsibilidade... Não tem. Isso aí, não tem previsibilidade de faturamento. Para tu ter um planejamento estratégico de longo prazo, tu também não vai ter como acompanhar isso. Então, essa é uma coisa que tu não sofre. E a segunda coisa é retenção.
Sim. É muito difícil trabalhar retenção em e-commerce hoje. Às vezes tu vai olhar, tipo, Reclame Aqui de muita loja, tá uma zona, tá? Tem um mês que ninguém responde nada. Ou então ele teve problema com o produto, ninguém Sim. atende WhatsApp, ninguém atende ligação, nem nada disso. Eu vi hoje, antes de vir pra cá, a nossa avaliação no Google tá 4,9 de 5. E a nossa taxa de NPS atual tá em 92. Como que tu roda NPS lá? A gente faz uma pesquisa de satisfação. Via WhatsApp? É isso. Vai pelo WhatsApp. A gente tem uma plataforma que é própria para pesquisa de satisfação de clientes e colaboradores. Vou indicar também, que é muito boa, chama Fala E. Legal, não sabia, não conhecia. É uma plataforma excelente. Serve para serviço também? Serviço também. Ela é excelente, muito boa. E qual que é o ponto principal da Fala E? A dashboard dos dados. Então, assim, você não tem... Eu usava muito o Google Forms. Antes de conhecer a Fala E, eu usava o Google Forms. E a gente tinha uma dificuldade imensa para analisar as respostas, né? Porque junto com a NPS a gente também faz outras perguntas específicas, perguntas que facilitam a nossa melhoria contínua, tanto internamente quanto externamente. E a Fala E já dá essa resposta pronta para você, né? Ela pega todas aquelas respostas das pesquisas e te dá uma análise robusta sobre aquele resultado. Então, é fantástico. Então, hoje a gente tem uma pesquisa específica para clientes de primeira compra, porque a gente entende que é um momento diferente. Sim. Uma pessoa que está ali em outra fase de fit delivery, e a gente tem a pesquisa para clientes recorrentes. Então, da segunda compra em diante, a pessoa já passa a receber a pesquisa de clientes recorrentes. Legal, é como se fosse um cohort do teu cliente. Exatamente. De acordo com o momento que ele está. Exatamente. Massa. E a gente consegue mapear isso. O cliente de primeira compra normalmente tem muita dificuldade em pedir no site. O cliente recorrente já não tem mais. Então, a gente percebe que o site não é complexo. É porque as pessoas não estão acostumadas a pedir comida congelada online. É então, muito disruptivo. É uma dificuldade inicial. Mas o site é tão simples que da segunda compra em diante, a gente tem uma taxa baixíssima de reclamações pela usabilidade do site. Sim. Tanto que a tua taxa de conversão é muito alta. É altíssima. Isso é uma prova viva de que o site é realmente muito simples de você comprar. E um outro ponto, falando agora de canal de mídia. Desses canais todos de aquisição que tu usa, a gente usa RD para retenção, a gente usa Facebook, Instagram, a gente usa Google, usa tudo isso. Qual que é o mais importante para o teu negócio hoje? Eu acho difícil definir né? Para aquisição de novos clientes, a gente considera muito o Google e as mídias sociais, né? Principalmente o tráfego pago. A gente costuma sempre falar com vocês, sobre né? Aquisição, inclusive. Passar essa responsabilidade, porque hoje a Fit Delivery não faz nenhuma ação em massa no offline, né? Eu não tenho parcerias com grandes negócios, com grandes nutricionistas, com grandes educadores físicos, com academias, nada. A gente não faz ações a gente tem algumas ações pontuais, né? Muito poucas, né? Assim, bem pontuais mesmo. Então, a nossa grande força de aquisição de novos clientes é o tráfego pago. Então, por isso que em todas as reuniões de alinhamento, eu sempre deixo claro, coloquem as energias, coloquem os esforços em aquisição. Porque depois que o cliente entra, eu tenho braço para reter. Mas para buscar esse cliente no mercado, na rua, eu não consigo. Então, eu preciso do tráfego pago para isso. Então, como o tráfego pago hoje atua diretamente no Google e nas mídias sociais, eu considero que esses são os principais canais para aquisição. E para retenção, obviamente, o WhatsApp, né, que a gente usa muito, com o apoio da RD na automação e a RD para o CRM. Sim. Engraçado que a gente mapeia até os teus envios de WhatsApp, né? A gente usa o TM para isso. Tu sabe qual que vendedor que tá te gerando mais resultado. Melhor. Isso é importante porque muito empresário não se preocupa também em fazer esse rastreamento. Porque às vezes tu tem um vendedor que tá super improdutivo, tu tá pagando muita coisa para ele e na real tu nem sabe se ele tá tendo um papel muito fundamental na jornada de compra do cliente. E a gente tem esse mapeamento hoje lá. Sim. E falando de jornada de compra, hoje em dia, uma percepção que eu tenho sobre a Fit dentro dos dados que a gente analisa. A gente percebe que a atuação das mídias sociais e do tráfego pago em mídia social, e aí eu tiro o Google disso, daqui a pouco a gente fala de Google, é um papel muito de topo de funil. Então, é um processo em que o teu usuário ele começa a ver um anúncio de vocês, ele começa a se relacionar, aí ele curte um conteúdo, aí ele vai levar, sei lá, 2, 3 semanas para, de fato, tomar a decisão de compra. Como é que tu enxerga isso? Tu acha que isso é um processo muito, muito, muito desafiador para a gente conseguir reter esse cara na base depois de tanto tempo? Ou isso é uma coisa que a gente, de fato, tem conseguido quebrar? Isso eu falo de vocês internamente mesmo, porque às vezes a jornada de compra dele se prolonga até no teu WhatsApp. Ele entra no teu site, vai te mandar uma mensagem, ele vai ficar naquela, tirando dúvida. E aí a tua quebra de objeção, ela passa por Instagram, tanto orgânico quanto pago, passa por WhatsApp, passa por e-mail.
passa por um monte de coisa e passa pelo teu vendedor. Então a gente tem uma jornada de compra mista. Como é que tu lida com isso hoje? É muito desafiador tu ter um time devidamente treinado para quebrar essas objeções todas? E qual a principal objeção na hora de fazer essa compra com vocês? É desafiador primeiro porque o nosso produto é muito abrangente. Então, a gente lida com pessoas de 18 a 60 anos. Então, assim, eu tenho ali, né, o que a gente fala que é o miolo, que é a galera entre 31 e 40. É o nosso número maior de clientes nessa faixa etária. Mas a gente lida com diversos porque tu tem uma linha de produtos muito robusta, né? Muito robusto. Então, assim, eu consigo atender desde uma criança, uma mãe que tem um filho e não consegue preparar as refeições do filho, a um idoso hipertenso que tem que manter a saúde porque o médico recomendou comer alimentos com menos sal. É um público muito recorrente esse? Sim, e a gente percebe muito uma recorrência de compra dos filhos. Quando a gente tem a oportunidade de conversar com os clientes, eles começam a se abrir com a gente, né? E muitos falam, tô comprando pro meu pai, Ele pra minha tomador tia. de decisão, né? Exatamente, é entrega na casa do pai. Tanto que eu lembro que quando a gente fez campanha Dia dos Pais, a gente fez uma campanha voltada para os filhos, né? Exato. Tipo, para aquisição ser através dos filhos, Sim. não necessariamente dos pais. Exato. Até porque o público que tá na internet tomando decisão de compra não é o idoso. São os filhos. É isso aí, são os filhos. Exatamente. Então, assim, como que a gente treina o nosso time comercial hoje? Antes de falar qualquer coisa, ouvir. Perguntar para o cliente, né? Primeiro a gente tem que entender o objetivo daquele cliente. Emagrecer. Beleza, eu tô te entregando as soluções para emagrecimento. Por que você não comprou? Porque é muito caro. Não, mas eu tenho um produto que é menos caro e vai atingir o objetivo que você quer. Mas não dá porque o meu cartão não virou, então vamos deixar agendado. Então, assim, o grande desafio do time comercial hoje é estruturar uma forma de relacionamento e principalmente monitoramento. Porque, por exemplo, tudo depende da ação dos próprios colaboradores. Se eu atendo hoje o Augusto e ele fala para mim que ele quer emagrecer, eu entreguei o kit de emagrecimento para ele, ele falou que é muito caro, eu entreguei um que é mais barato. Ele falou que não vai comprar porque o cartão dele não virou, eu vou perguntar, beleza, quando seu cartão vira? Meu cartão vira dia 30. Show de bola. E aí tu vai fazer a ativação de CRM no dia 30. Exatamente. Só que se o meu colaborador não faz essa ativação, vai chegar dia 30 e ele não vai lembrar de falar com esse cara. E como que o teu colaborador faz para lembrar? Na RD. Na RD. A gente usa o tagueamento na RD, né? Então, eles tagueiam a RD completamente, toda a base de leads. CRM todo mapeadinho. Exatamente. E aí eles retornam naquele contato na data prevista. Só que isso depende muito do colaborador. Eu já tive vários colaboradores que não fizeram. E aí a gente tem que entrar nessas análises semanais, por isso que é muito importante acompanhar, o que a gente falou no começo. Não adianta delegar e não ter acompanhamento. Você vai trocar 6 por meia dúzia. Vai ser o mesmo problema. A diferença vai estar pagando alguém para fazer. Então, assim, entregar a função na mão de alguém não significa não acompanhar o desenvolvimento dessa função. Então, semanalmente, a gente avalia, identifica esses pontos de melhoria e traz para o time. Seja no marketing, seja no pago, seja no comercial. Olha, eu percebi que vocês não estão colocando tagueamento nos leads. Você falou com a pessoa antes de ontem, ela falou para você que na sexta-feira ia pedir, você não entrou em contato na sexta-feira. O que está acontecendo? Então, vamos tentar investigar isso. Uma coisa que a gente fez recentemente lá na loja, assim, que foi fantástica, foi uma ação simples. Eu precisei, olha que bacana, eu precisei ficar no operacional alguns dias, das 3 semanas para trás, porque uma das colaboradoras estava doente. E aí, estando, né, mais próxima do operacional, eu acompanhei de perto o dia a dia. Foi direto na fonte. Exatamente. E identifiquei que muitos clientes do nosso takeout eram pessoas que estavam passando pela rua. A gente tem muito comércio no local onde a gente estava. E eram pessoas que iam rapidamente e compravam uma refeição, 2 refeições e não o kit. Porque para entregar no delivery, a gente tem um pedido mínimo, que é o valor do nosso kit mais barato. Então, se a pessoa quer comprar uma refeição só, ela obrigatoriamente tem que ir buscar. Então, o que eu reparei em 3 dias na operação? 3 dias. Que muitas pessoas iam e não se identificavam. Porque existe a possibilidade de você fazer o pedido pelo site com um cadastro do balcão. A gente tem um cadastro, como se fosse um cliente, chamado balcão. Entendi. E aí, as pessoas que não querem se identificar, para a gente não perder a venda, a gente vai lá e coloca. Só que dentro desse cadastro, gera um pedido. E dentro desse pedido, eu consigo colocar informações referentes a este pedido. Então, eu pensei, gente, beleza, a pessoa não quer fazer o cadastro, porque de fato demora. Você tem que colocar e-mail, nome completo, CPF, data de nascimento, endereço. Não é tão rápido, né? Leva ali alguns minutos. Mas se a pessoa me falar o nome e o telefone dela, ela não vai gastar nem 1 minuto. Então, eu
elaborei um padrão, né, para retiradas no balcão, onde toda compra balcão que não fosse identificada pelo login do cliente tem que obrigatoriamente preencher o nome e o WhatsApp daquela pessoa. Por quê? Se essa pessoa foi hoje e comprou 2, ela pode descobrir que se ela comprar 10, ela paga 20% mais barato. Porque a gente tem um kit de 10 refeições. E tu vai ganhar esse cara. Exatamente. Então, em 3 dias, na operação, lá realmente, no take-out, no atendimento, eu estabeleci esse novo padrão e a gente conseguiu converter, né, em uma recompra, mais de 40% dos clientes da trabalha retirada dois de indicadores, balcão. trabalha ticket médio e tu trabalha retenção, né? Exatamente. E antes eu não tinha mensuração desse dado porque eu não sabia quem estava comprando, porque era só marcado como compras balcão. E é uma coisa que o teu operacional não necessariamente tinha reparado. E se tinha reparado, não tinha encontrado uma solução. Exatamente. Pelo menos para isso. Exatamente. Dentro do teu e-commerce, como que tu enxerga o futuro dele? Tu acredita que, por exemplo, hoje o teu e-commerce ele representa muita coisa na empresa. Mas ainda não é algo que, pensando na estrutura de franquia que tu vai criar, as franquias vão representar muito mais, acredito eu. Tu enxerga dessa forma também? O e-commerce, na verdade, representa tudo. Né? O nosso único meio de venda de receita é e-commerce. E aí, quando tu pensa nas franquias, nesse ambiente futuro... Vão ser as mesmas coisas. As mesmas coisas. A gente só vai replicar. Qual que é a ideia da franquia? É a pessoa acessar o nosso site central, né, que é fitdeliveryonline.com. E dentro desse site vai ter um pop-up inicial perguntando onde a pessoa está. Pô, mas esse é um modelo de franquia bem diferente, né? A pessoa está no Rio, vai direcionar para a loja do Rio, ou seja, para o site do Rio. Então, a nossa franquia ela vai ter o mesmo modelo de operação que a nossa unidade própria hoje, que é a filial, tem. A gente só vai replicar isso para novas unidades. Então, o e-commerce vai ser... Entendi. 100% a nossa geração de Na verdade, tu tá fazendo isso como uma forma de tu suprir aquela barreira que tu tinha no começo, que eu lembro que tu comentou comigo, sobre a expansão territorial por conta de um problema logístico. Exatamente. Tá. A gente Agora vai ter mais filiais. Agora ficou claro. Mas, por exemplo, uma dúvida, por isso que eu perguntei isso dessa forma. Quando ele chega no takeout, o teu time registra isso direto na tua base de e-commerce também? Isso aí. Entendi. Todos os pedidos precisam passar pelo e-commerce. Porque teu RP tá ali. Ele na verdade está conectado com o meu RP. Mas a gente faz o controle dos pedidos pelo e-commerce. Então, não tem como vender sem passar pelo e-commerce. Entendi. E como que era antes? Nesse outro e-commerce menorzinho, né? Que era uma plataforma tipo iFood, vamos dizer assim. Entendi. Curioso, eu não tinha pegado isso não, acredita? Que tipo, que quando o cara chega no takeout, vocês fazem isso por dentro. Passa pelo site. Entendi. Que é esse cadastro de compras balcão. Porque, por exemplo, você entrou no site agora, você tem 2 opções. Ou você agenda a sua entrega e recebe via delivery, ou você marca a opção retirar na loja. Então, a gente sempre incentiva o cliente que vai no takeout já a ir com o pedido pronto. Não fazer lá na hora. Mas tem muitos clientes que fazem lá na hora. E aí, nesse ato de fazer lá na hora, alguns não criam um login. Então, a gente orienta. A gente fala, olha, cliente, se você criar um login, você vai ter cashback, porque volta dinheiro para sua conta. E você vai ter um cupom de primeira compra. Mas tudo bem se você quiser comprar pelo Compras Balcão, que é o nosso login interno. Eu quero comprar pelo Compras Balcão. Beleza. Mas você me passa o seu WhatsApp, porque eu vou te enviar algumas promoções. Foi o que tu corrigiu? Exatamente. Tá. Só que antes era mapeado dentro do login Compras Balcão. Que era o que a gente considerava os takeouts não identificados. Mas eu tenho vários clientes que só compram logados, mas como retirada no balcão. Então, tudo passa pelo e-commerce. Curioso, muito curioso isso. E outra coisa, em relação à franquia, que agora eu fiquei curioso sobre a franquia. Lá no teu processo de franquia, tu vai ter o site, vai ser esse mesmo site que vai fazer todo o processo. Tu só vai fazer uma distribuição processual ali dentro. Exatamente. A gente, na verdade, vai ter, né, o site inicial, que é como se fosse a home. Tu podia estar falando isso porque é spoiler, né? Do teu negócio. Não. A gente vai falar porque daqui a pouco a gente já tá vendendo isso, né? A gente vai ter a home, né? Que nessa home vai ter essa segmentação. De onde que você tá, por exatamente, exemplo? onde você tá. Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, Rio de Janeiro, São Paulo. E aí você clicou, né, na informação de onde você tá, você vai ser direcionado para o site daquela unidade. Então, por exemplo, a pessoa entrou em Volta Redonda, ela vai cair no meu e-commerce. Se ela entrar em Resende, que é uma cidade vizinha, ela vai cair no e-commerce do meu franqueado. Tá. Só que vai ser a mesma estrutura de venda. Só que o meu franqueado vai ter a gestão de estoque dele, a gestão de promoções dele, a gestão... Enfim, tudo monitorado pela franqueadora. Tem algum negócio que tu conhece nessa estrutura? Não. Tu criou isso? Criei. Caraca, massa. E o grande diferencial da franquia da Fit Delivery é o quê? A gente não apenas vai fornecer para o cliente o produto pronto, que hoje é um dos grandes gargalos das franquias de alimentação, né?
o franqueado ter que fabricar o produto, né? Então, por exemplo, a gente vê cafeterias. Pô, qual que é a parte mais difícil da franquia de cafeteria? A cozinha. Não é vendas, não é caixa, não é atendimento. Fazer uma puta numa pesquisa de mercado para isso aí, né? Sim. E não existe hoje uma empresa que faz em franquias o que a gente quer fazer. Por quê? A gente vai entregar o produto pronto, né? Então, o nosso produto vai sair da fábrica para o franqueado. E o segundo ponto que, para mim, assim, é o que me dá mais vontade, ao mesmo tempo mais medo, é que nós queremos manter o marketing e o comercial interno e centralizado na franqueadora. Por quê? Eu acredito que Fit Delivery não é uma hamburgueria, não é um prato especial que a pessoa vai comer um dia ou outro. Fit Delivery é um produto que ela vai consumir todos os dias, que ela vai querer indicar para os amigos do trabalho, que ela vai buscar quando ela quiser uma solução rápida para emagrecer ou para ganhar massa. Então eu Inclusive, tenho que o marketing é todo voltado para isso. todo né? para isso. Então eu tenho que ter um relacionamento muito forte com o meu cliente. E aí, sei lá, eu vendo uma franquia lá para o Maranhão. Tu venderia para o Maranhão? Com certeza. Se eu tivesse A gente vai capacidade. conversar sobre isso. Se eu tivesse capacidade logística para abastecer ou montar uma unidade produtiva lá, com toda certeza. É isso que eu ia te perguntar agora, que tu vai ainda ter alguma limitação geográfica, mas muito menos do que tu teria antes. A nossa ideia de expansão é ir por raios de quilometragem. Então, por exemplo, tendo uma fábrica hoje em Volta Redonda, quais cidades eu consigo atender em termos de logística para abrir uma franquia? Ah, eu consigo atender 10 cidades, 12 cidades ao nosso entorno, beleza. Vou para São Paulo. Eu consigo atender a minha unidade de São Paulo com a produção em Volta Redonda? Não, eu vou ter que abrir uma fábrica em São Paulo. Só que abrindo uma fábrica em São Paulo, eu consigo atender outras regiões próximas de São Paulo. Então, a nossa ideia é expandindo nesse segmento. Mas voltando à questão da estrutura da franquia, por que a gente quer centralizar o marketing comercial? E isso, ô Augusto, não existe hoje no mercado de franquias uma franquia que entrega o comercial. Muitas franquias entregam produto e muitas franquias entregam marketing. Mas não existe hoje no Brasil nenhuma franquia que entrega venda. O franqueado tem que vender. Tu vai fazer um trabalho de SDR para ele. O franqueado vai fazer só a parte operacional. Ele vai expedir e enviar para a logística entregar. E o massa é que, tipo, comparado, já que ele vai ter essa estrutura de site que vai ser agregada à tua, marketing comercial também, o custo operacional dele não vai ser tão alto assim. Não vai ser tão alto. Vai ser uma franquia uma franquia extremamente rentável. A gente calculou um payback de 8 meses inicial. Então, assim, hoje o payback médio é 24 meses. Isso aí. Eu ia falar até 1 ano e meio. Que eu vejo muita franquia de 1 ano e meio. Eu acho que eu vi o Ogberry esses tempos, eu acho que é 1 ano e meio. O nosso payback está em 8 meses. Tu já parou para pensar que tu tá construindo um modelo muito forte de equity? Sim. É esse o objetivo ou não? Sim. Tá. Agora faz muito sentido. É, porque eu tava fazendo conta aqui agora disso. É absurdo. Assim, se a gente for olhar para o futuro, a possibilidade do futuro... Sem dúvida. É algo que eu chego até a ficar arrepiada, porque é realmente muito grande. Não, então, pra mim também tá sendo muito surpreendente isso, porque na verdade eu tô descobrindo alguns funcionamentos de processos que eu não sabia. Sim. Porque, por exemplo, na minha cabeça, eu acho que até na cabeça dos meninos também que estão lidando muito com o operacional do teu negócio, lá dentro da Wolf, a gente imaginava que a galera do Takeout fazia isso talvez de algumas outras formas que não fosse necessariamente o teu site puxando dado, entendeu? Não. E isso pra ti é muito bom, porque tu armazena tu armazena muito volume de dados de todo mundo. Exato. Então, tipo, o cara que nunca abriu o teu site por qualquer motivo, mas ele só abriu naquele momento do takeout, ou que foi uma compra de balcão, e depois que tu começou a pegar nome e o WhatsApp dele, ele já cai no teu CRM. Sim. E se a gente subir lista de número de telefone dentro de um Facebook da vida, por exemplo, ele cai no teu remarketing. Sim. E ele vai voltar a comprar de ti. Exatamente. Bizarro. Essa é a ideia. Caraca. Quando a gente mudou para esse e-commerce que é mais robusto, que é o Big Fish hoje, houve essa dúvida, né? A gente vai obrigar o cliente que vier no balcão a comprar pelo site? Será que ele vai aceitar? Será que não vai? E eu acho que tudo é muito... como se fosse uma escola para criança. A gente tem que educar. Sim. O cliente, ele obviamente tem as limitações, tem as barreiras, mas se você ensinar da maneira correta, ele vai compreender. Então, por exemplo, como que a pessoa vê o cardápio da Fit Delivery? Site. Não, a gente não manda cardápio pelo WhatsApp. Você quer ver o cardápio? A gente vai te mandar o link pelo WhatsApp. Mas a gente não faz venda pelo WhatsApp. Como que acontece o processo comercial no WhatsApp? Orientação. O cliente vai chegar lá e falar, tô com dúvida no carrinho, tá aqui o passo a passo. Tô com dúvida no pagamento online, tá aqui o passo a passo. Mas é você que vai fazer, porque eu quero te dar autonomia. Então, eu treino muito o nosso time para isso. Você vai ter um trabalho hoje de ter que pegar a mão dessa senhora de 66 anos que tem dificuldade em comprar online. Você vai ter que ligar, você vai ter que gravar vídeo. Mas a próxima vez que ela comprar,
Ela não vai nem te perguntar. Tu tem ela já sócio, Ana? entendeu. Não. Não? Graças a Deus, não. Eu também não pretendo ter, não. Não, eu não recomendo. Mas tu já teve? Já tive no início, mas assim, foi uma experiência positiva e negativa, mas eu acho que limita muito. É muito impossível você achar uma pessoa que enxerga o futuro exatamente como você enxerga. E tem que ser alguém que te complemente muito, né? Exato. Então é esse ponto. Eu acho que assim, é bom você ter alguém que enxerga diferente, mas que o propósito principal é o mesmo. E eu acho que a grande dificuldade é isso. Então, quando eu desfiz a minha sociedade há 5 anos atrás, eu percebi... que era na FIT também. Era na FIT. A gente ainda estava iniciando o modelo de congelados. Eu percebi que depois, né, de quebrar essa sociedade, eu tive um poder de crescimento muito maior, porque a tomada de decisão dependia só de mim. Não dependia mais da aprovação de uma outra pessoa. Mas sabe qual é a questão? É que muita gente que abre empresa não quer ter isso. Não quer ter a tomada de decisão dependendo só de si. Nossa senhora, eu sou extremamente controladora, então ter a tomada de decisão para mim centralizar isso para 22 pessoas. Eu também sou controlador. Mas às vezes eu me questiono um pouco sobre o futuro da empresa, no sentido de até que ponto eu vou conseguir acompanhar tanta gente, porque a gente vai precisar ter muita gente. E a gente tem um time remoto, 100% remoto. Então, hoje se tu me perguntar, tu quer ter um sócio? Não. Mas tu vai precisar de um sócio? Não sei. Não sei. Exato. Talvez. Eu penso muito nisso na expansão, né? Você falou de equity, por exemplo. Eu não sei quando a gente chegar num momento de ser uma marca nacional, talvez até uma marca multinacional, se eu vou ter capacidade, né? É isso aí. Pessoal cognitiva mesmo. Exato. Exatamente. Para cuidar do negócio sozinha, porque de fato eu estaria acima de todas as operações. Então, assim, eu não sei. Talvez no futuro faça sentido ter uma outra pessoa. Mas aí tu venderia uma fatia da empresa exatamente por vesting ou por alguma coisa assim. Exatamente. Entendi. Mas tu pensa em ser alguém, assim, né? Pensando em futuro total agora, devaneios. Mas se fosse para puxar alguém, tu puxaria alguém de dentro da empresa? Alguém que foi construído ali dentro? Dificilmente. Dificilmente. Entendi. Eu acho que não. Eu tenho muito esse quê de ter gente que sabe mais do que eu. Eu penso isso também. Eu acho que se fosse para trazer alguém para ocupar o mesmo cargo que o meu, eu traria uma pessoa, assim, extremamente capaz naquilo que eu preciso. Eu tenho a característica de sócio que eu teria, assim, muito claro, para mim. Tem. Então, por exemplo, eu sou muito bom em resolver problema. Eu consigo olhar para um negócio e saber onde está o problema. E eu vou saber o que tem que resolver. E para eu ter um sócio, na Wolf hoje eu teria que ter um cara para fazer isso. Porque eu teria que ter alguém que resolucionasse aquilo que eu vou deixar de resolver. Exato. Então, por isso que eu te perguntei, porque quando eu paro para pensar em alguém que seria sócio, eu penso que eu teria que talvez treinar alguém com esse perfil, entendeu? Só que eu acho que isso é muito de aptidão também. Sim. Eu acho que é um pouco do meu perfil isso, de olhar e saber o que tem que ser feito. Beleza, a gente tem que fazer isso, vamos resolver. Só que tu encontrar alguém que tem um perfil para te substituir dentro do negócio é muito difícil. É difícil. É muito difícil. E dá uma insegurança, né? Porque eu falo que, Muita. por exemplo, os nossos líderes, a Fit Delivery é como se fosse meu filho. Então, ver um líder fazendo algo que não é bom para a empresa é como se eu estivesse vendo alguém batendo no meu filho. Isso aí. Então, você colocar uma pessoa no mesmo nível que o seu, para essa pessoa não fazer como deveria fazer... Tu dá tanta autonomia para alguém, né? Exato, eu acho bem preocupante. É porque, hierarquicamente, esse cara vai responder pela empresa quando tu não tiver. Sim. E tu vê ele não cuidar do teu negócio como tu cuidaria. Eu já me imaginei, tá? Fica até o convite aí, se você tá me assistindo, sendo sócia do Júnior Dusk, que é o dono da Madeira. Eu acho, assim, a história dele fantástica. Júnior, se você ouvir esse podcast, me manda uma mensagem. Porque seria o meu sonho de princesa, de verdade. Eu acho que ele tem muito fit com o que eu acredito como pessoa mesmo, sabe? Eu acompanho o Júnior há anos e eu acho que ele cuida do Madeiro da mesma forma como eu cuido da Fit. E ele tem toda a visão estratégica de uma produção em escala. Então, assim, ele seria uma das poucas pessoas na qual, se eu recebesse uma oferta, eu pensaria em abrir as portas da empresa para uma sociedade. Eu penso em ter outros negócios, né? Inclusive, meu investimento futuro tá aí até, que é minha esposa. A gente pensa em ter negócios de saúde, tudo, que ela é médica e tá em residência. Então, eu penso em ter sócio nesse momento. Sim. Mas quando eu paro pra pensar no sócio que eu teria na Wolf, já que tu tem o Júnior Dusk, eu teria o Alfredo Soares. Se tu assistir um dia esse podcast, que seja você. Então é um cara que tem muito perfil, como se eu pudesse eleger o perfil do Alfredo, né? Tem muito perfil pra ser meu sócio. Mas é alguém que eu sonharia pra ter como sócio. Sim, que você admira, né? Sem dúvidas. Na verdade, muita coisa que eu implemento na Wolf vem daquilo que eu ouço dele. O podcast surgiu por uma palestra que eu vi dele.
Que inclusive. bacana. Eu palestrei num evento junto com ele, palestrei em 2 eventos esse ano junto com ele. E aí a minha palestra foi antes e a dele foi logo depois. E aí eu sentei de frente para ele. E ele falou, cara, para vocês pensarem no crescimento do modelo de negócio de vocês, vocês têm que começar a desenvolver outros canais de comunicação. E assim, a gente criou o G4 e o podcast do G4 é nosso maior canal de aquisição de alunos hoje. Eu falei, tenho que ter isso. Então, tipo, foi um cara que pensou numa resolução de problema que eu nunca tinha pensado e que se estivesse dentro da Wolf seria hoje... o seu par. Seria meu par, Exato. entendeu? Eu acho que sociedade tem que ser isso. É isso, tem que ser complementar. É um relacionamento, né? É um relacionamento. Exato. É tipo quando tu vai contratar um colaborador. Tu contrata um cara que vai fazer alguém que tu sabe fazer, mas que tu não consegue mais fazer. Exatamente. Ele vai te completar dentro da empresa. Exato. Tá. Pra gente ir caminhando pro final. Tu contrata muita gente. Tu contrata designer, tu contrata social media, tu contrata a Wolf, que é uma aceleradora. E quando tu vai contratar essa galera, tô fazendo essa pergunta porque a gente vai ter muitos lojistas, e a gente falou o podcast todo de desafios de lojistas, mas a gente vai ter profissionais do mercado também que querem construir seus negócios e querem ter clientes com a Fish Delivery, que não seja Fish Delivery, porque a Fish Delivery é nossa. Mas o que tu avalia na hora de contratar um prestador de serviço? Seja qual for, seja designer, seja social media, um cara que ele vai ser terceirizado para o teu negócio. O que é um grande diferencial para ti e para a galera que quer entrar nesse mercado? Olha, primeiro, e que foi, eu já falei pra você que a Wolf me convenceu. Organização. Não tem nada que me deixe mais enfurecida como contratante, uma empresa que não cumpre prazos. Tu é muito organizada? Muito. Eu também. Eu sou muito organizada, eu sou muito metódica. Eu tenho, assim, todos os meus... mapas, todos os meus compromissos. Quando tu acorda, tu sabe o que tu vai ter pra fazer no dia. Exatamente. E aí, quando chega num lugar que não faz isso por ti... Isso me tira paz. Então, assim, também. todas as experiências negativas que eu tive com empresas que prestavam um serviço, independente de qual era o serviço, sempre foram relacionadas a prazo. Então, assim, quando eu vejo que a empresa tem uma organização, quando você me mostrou que vocês tinham uma dashboard, que vocês analisavam os dados, isso para vocês era talvez até mais importante do que a estratégia. Eu ficava assim, deslumbrada. Eu até te abri essa consideração, né? Eu falei... e a gente teve um começo de parceria que deu problema. É importante falar que a gente fala da vida real aqui. Então, tipo, no começo da parceria de Wolf Fish Delivery, a gente teve problema e eu acho que o que salvou a parceria foi isso. A gente te mostrar que a gente mapeava esses dados e tinha tudo na mão, né? Exatamente. Porque eu vinha já de parcerias antigas que não mapeavam, né? Que era, tô fazendo aqui um anúncio, beleza, mas... E aí, como é que foi? Como que tá sendo essa jornada, né? Tá assim, mas não, esse dado não é real. Me traz um dado, né, de fato conclusivo para isso. Então, acho que assim, quando eu vejo que esse prestador, ele tem uma autonomia, ele consegue controlar, ele consegue mapear e principalmente analisar o que ele faz, me dá muito mais segurança de fechar um contrato. E eu digo isso para tudo. A gente tá com a obra no Galpão, que é a fábrica nova, e a gente tá partindo da premissa de contratar uma construtora, né? Por quê? A gente vai ter controle, a gente vai ter organização, a gente vai ter padrão. Tu não vai ter que contratar um monte de colaborador, de prestador de serviço que vai te dar uma dor de cabeça do caramba. Então, assim, não é preço. Obviamente, a construtora é mais cara do que 5 pedreiros. Mas eu vou ter dentro da construtora uma possibilidade de controlar o processo muito mais do que eu teria com 5 pedreiros. Então, acho que é o mesmo Até porque tu não vai cobrar do pedreiro, né? No final das contas. Tu vai cobrar da construtora. Exatamente. Então, assim, o que me trouxe esse estalo de falar assim, a Wolf é o perfil que eu preciso dentro da minha empresa como prestador de serviço na parte de tráfego pago. Sem dúvidas, foi a organização e o controle dos dados. Inclusive, eu acho que isso é um problema que eu acho que talvez tu passe também, que quando tu vai contratar alguém e que dá um BO de organização, te tira do sério muito rápido. Porque isso também me tira do sério rapidão. É um negócio que me faz perder a paciência rápido, assim. Então, tipo, cara, eu tô disposto a pagar pelo teu serviço. Então, me entrega a organização. É o mínimo que tu pode me entregar e me mostrar que tu tá fazendo o que tu tem pra tu fazer bem feito. E eu acho que esse é o coração da Wolf. Inclusive, eu até falo que eu acho que eu não sou o melhor gestor de tráfego do mundo. Eu acho que essa não é a minha maior qualidade. Eu acho que tem gente muito melhor do que eu. Talvez tenha colaboradores da Wolf hoje que saibam mais de tráfego do que eu. E isso tá tudo bem. Por mim tá tudo bem. Meu papel ótimo, hoje né? não é esse dentro da empresa. Mas eu acho que como alguém que organiza o negócio, como organização de negócio, é alguma coisa que eu realmente me preocupo muito. Pra gente evoluir todo dia. Sem dúvida. Eu acho que isso é ótimo, porque se você fosse um excelente gestor de tráfego e um péssimo gestor de empresas, não ia dar certo. Não ia funcionar. A gente não ia crescer. Exatamente. Eu ia ser prestador de serviço. Exatamente. É tipo a construtora. Eu ia
ter que ser pedreiro do meu negócio a vida toda e não construtor. Exatamente. E um ponto, assim, a levar em consideração não adianta a empresa cobrar do prestador uma excelência se a empresa não entrega isso. Você mencionou aqui, todo mundo ouviu a questão da nossa organização quanto ao planejamento estratégico de marketing. Sim. A gente está em novembro planejando janeiro. Como que eu te entrego um planejamento, um conteúdo de planejamento 2 semanas antes de janeiro e te cobra um resultado excelente? Não tem como. Inclusive, um convite ao vivo. A gente tem a Universidade Wolf, né? Tu sabe que a gente dá as aulas. O Rafael, que é lojista, deu aula essa semana sobre live. Dava para tu dar aula sobre calendário comercial para os lojistas, né? Em uma das aulas. Ou sobre calendário comercial, ou sobre planejamento, essa questão de organização das campanhas. Porque é uma dor que os clientes têm. Muito cliente não sabe o que fazer. Então, a gente precisa dar direcionamento para isso. E, na real, tu traz esse direcionamento, né? Sim. Uma boa. Porque eu acho que vocês vão sempre ter a parte estratégica. Mas vocês precisam do inicial. Sim. Então, se eu não te passo de forma muito clara qual é o propósito, qual é o objetivo, como que você vai tocar o resto? Não tem como. Hoje, por exemplo, na nossa reunião de janeiro, o Lucas trouxe várias ponderações que eu não tinha pensado. E isso agregou com o que a gente já tinha planejado e a gente conseguiu ter uma reunião, assim, fantástica. Um reconhecimento também aqui no podcast, ao Lucas. Exatamente, viu, Lucas? Obrigada. E é isso, eu acho que assim, se você organiza, você consegue controlar muito mais, né? E obviamente ter um resultado muito melhor. Sim, até porque tu vai ter mais autoridade para cobrar aquilo que tu tá pedindo, que é liderar pelo exemplo também, né? Exato. Quer queira, quer não, isso é liderança. O nosso design, por exemplo, você chegou a ter um pouco de contato com ele tá com a gente há quase 5 anos. E, gente, ele nunca atrasou um prazo. Mas por quê? Porque eu nunca trazei uma aprovação de briefing. Sim. A gente tem um prazo já extremamente definido. Então, assim, eu tenho que aprovar... às vezes é apertado, né? Eu tenho que aprovar o briefing até tal dia, ele tem até tal dia para me entregar. Eu conto nos dedos, em 5 anos de parceria, quando ele atrasou. Ou quando eu atrasei. Então, assim, flui, sabe? Então, tem que ser uma via de mão dupla. Inclusive, os dois lados. Quando a gente precisou pedir as coisas para ele, foi super no prazo também. Rápido. A gente nunca teve problema com isso. Não. E é raro, né? Porque design, normalmente, é uma função que a galera não cumpre prazo. Sim. Inclusive, mais um reconhecimento ao vivo foi um designer chamado Theo, que fez a logo da gente da Wolf. Nossa, ficou fantástico. E que, na verdade, ele fez uma adaptação entre aquilo que a gente já tinha, que não foi ele que fez, a logo original da Wolf, com a ideia do podcast. Ficou eu só falei bom. Pra ele assim, cara, eu preciso do lobinho da Wolf lá. Só que eu preciso relacionar isso com um podcast agora. E aí ele desenvolveu e ele também não falhou em prazo. E é um cara que agora eu já vou trazer pra perto, porque eu tenho muita dor de designer com prazo também. Designer, eu acho que é porque criatividade é uma coisa que... Eu tenho a percepção que às vezes quem é muito criativo não é muito organizado. Não sei se tu tem isso também. E aí eu acho que o designer tem dificuldade de se organizar por um excesso de criatividade. Sim. É um trabalho super criativo. Sim. Entendeu? Pra gente, mais uma vez, caminhando pro final agora, onde que tu vê, além das franquias, tu tem uma meta de franquias que tu quer daqui a 5 anos, por exemplo? Eu quero estar em tais lugares. Tipo, quero estar no Nordeste, quero estar no Norte, quero estar no Sul, quero estar no Brasil todo. Tu tem essa meta ao longo dos próximos 5 anos? Temos. A gente calcula para os próximos 3 anos estar pelo menos em Minas, uma parte de Minas, uma parte do Rio e uma parte de São Paulo, né? Que é um médio prazo. Exato, que seria um médio prazo. Em 5 anos, a gente quer ser uma marca nacional. Estar pelo menos nos principais estados em potencial do Brasil. Pelo menos em todas as regiões. Exatamente. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Exatamente. Que façam sentido, obviamente, ter a Fit Delivery. E, no meu ponto de vista, obviamente, uma crença que eu tenho por ser a idealizadora desse projeto seria no Brasil inteiro, porque eu acho que o nosso produto é muito abrangente. Então, não vejo limitações em relação geográfica para a aceitabilidade do produto. Sim, eu já te falei isso quando a gente fez a reunião institucional da Wolf. Inclusive, a gente nem tinha fechado, que eu não conhecia nenhum modelo de negócio assim. Sim. E que dava para confiar de fato que era saudável, que era gostoso e que ia chegar no prazo, ia chegar tudo direitinho. Sim. Então, acho que tem muito espaço, realmente. Se tu tivesse que dar um conselho para alguém que está começando o negócio hoje e um e-commerce, qual conselho tu daria? Primeiro sobre qualquer negócio e depois sobre e-commerce, trazendo a tua experiência com e-commerce. Tá. Eu acho que esse conselho vai servir tanto para quem tem e-commerce quanto para quem tem um negócio físico. Faça o básico. Fazer o básico muito bem feito. Eu acho que a gente quer abraçar o mundo e fazer 1000 coisas e não vai dar certo. Eu, por exemplo, passei quase 5 anos da empresa sem ter CRM. E hoje eu tenho uma plataforma de CRM. E é o coração do teu negócio, né? E é o coração. Eu poderia ter tido antes? Talvez, mas eu não tinha capacidade financeira para ter um CRM como a RD Station.
Hoje eu tenho a capacidade. Só que eu não deixei de fazer lá atrás. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de focar no que é ideal e focar no que é possível. O que você precisa fazer, mas o que é possível ser feito com o que você tem hoje. E considerando tudo. Nível de conhecimento da sua marca para os clientes, a estrutura que você tem hoje para atendimento, para produção, para entrega de produto ou serviço. Então, considere o que é ideal versus o que é possível. Se eu pudesse escolher uma maneira de trabalhar, sempre seria com a realidade. Eu, obviamente, sempre vou focar no que eu quero para o futuro, mas as minhas ações de hoje vão ser direcionadas para o agora. Então, eu acho que as pessoas precisam parar um pouco de idealizar esse modelo perfeito. Ah, só vai dar certo quando eu tiver um site incrível. Não, é o que a gente falou. Valida no Instagram, valida no WhatsApp. Tem outras maneiras. Então, para mim, fazer o básico bem feito. E, segundo e não menos importante, analisar os seus dados. Seja qual for o dado que você tiver. Às vezes o seu dado vai ser o número de pessoas que vão na sua loja. Faz pauzinho, cara, num rascunho, sabe? Escreve no papel, Escreve no papel, não complica Planilha o negócio. no Excel, dá pra fazer muito fácil Exatamente. isso. No celular, bloco de notas, celular. Existem maneiras. Eu acho que sempre vai existir formas de você solucionar. Cabe a você estar disposto a isso. Então, eu já tive a oportunidade de conversar com empresários que todas as ideias que eu passava, eu não consigo. Eu não tenho gente pra isso. Não tem como pagar. Tem muita crença limitante da galera também, né? Dá pra dar um jeito, sabe? Então, assim, para de complicar, faz o básico bem feito e monitora o básico. Porque quando você estiver fazendo um super negócio, você vai ter esses dados lá de trás. Eu, por exemplo, eu uso um ERP, o mesmo ERP há quase 3 anos, vai fazer 3 anos agora. Então, assim, eu tenho dados da minha empresa milimetricamente mapeados de 3 anos atrás. Então, você perguntar, Carol, qual que é o padrão de consumo de dezembro? Eu sei te passar. Olha, dezembro é normal ter uma queda no kit 10, é normal ter um aumento de vendas no kit detox. Porque eu mapeio esses dados. Há 3 anos atrás, eu era quase 60% menor do que eu sou hoje. Mas eu mapeava. Então, acho que é muito importante você reter esses dados e analisar esses dados. Porque dados é o que vai te levar para um direcionamento eficaz. Tomada de decisão correta. E isso, na verdade, é importante para todo modelo de negócio. A gente tem negócios totalmente diferentes, né? Na UF a gente tem serviço. A gente acompanha hoje qual que é o modelo de negócio que mais entra por mês na empresa e qual que é o que mais sai por mês na empresa. Então, por exemplo, a gente sabe que Black Friday é crítico para a maioria dos e-commerces. A tendência da gente errar qualquer pequena coisa que impacte muito o e-commerce em novembro e da gente perder cliente em dezembro é muito grande. Então, novembro é o mês que a gente, sem dúvidas, mais trabalha porque é o mês mais crítico para todo lojista. E a gente tem esse acompanhamento porque no começo desse ano, eu acho que a gente teve um pico de entrada de cliente, eu acho que foi março, mais ou menos. E a gente começou a perceber que 3 meses depois foi o nosso maior pico de saída da história da empresa. E a gente trabalha com churn máximo de 5% da carteira por mês. E esse é um dado que a gente tem mapeado. E a nossa média ao longo desse ano está em 3,5%. Então a gente está muito bem. Sim. A gente perde pouco cliente. E o que a gente percebeu? Que o nosso maior volume de saída foi 3 meses depois, porque é o contrato mínimo e porque a gente botou clientes na empresa que não tinham perfil para a gente adquirir. E foi um tiro no pé da gente. Porque 3 meses depois eu tomei um rombo gigante no meu faturamento e na hora de eu parar para pensar no meu fluxo de caixa, já tinha acontecido. Entendeu? Então, se a gente não tivesse esse dado, e aí seria, né, o ICP da gente, que a gente precisou mapear a parte dali, que é a nossa persona, a gente não teria conseguido se desenvolver ao longo desse ano, porque a gente fez muito investimento esse ano. Sim, não, e o seu rombo seria muito maior. Seria muito maior, porque isso ia ficar recorrente, a gente ia acabar sofrendo com isso o tempo todo. Sim. E eu acho que essa é uma dor do mercado que a gente está inserido na UF, é churn. O número de... As agências hoje, elas lidam... A gente nem se posiciona como agência, né? Eu evito falar da UF como agência, é porque é como aceleradora. Mas as agências têm um período médio de permanência do cliente de 3 meses. A gente tem de 311 dias. É muita coisa. 3 meses é basicamente o contrato. O contrato mínimo. Exato. Terminou o contrato, o cliente sai. Vai embora. Inclusive, a gente até mudou isso. O cliente que entra na UF hoje, ele nem precisa cumprir 3 meses. Se ele quiser sair com 30 dias, ele sai. Ele só precisa avisar pra gente com 30 dias antes. Então, a gente não amarra ele. Cara, não quer ficar? Beleza. Segue a vida. A gente vai dar o nosso máximo pro cara ficar. Mas o nosso papel hoje, inclusive, a gente tem isso muito claro pro time. A UF não tem como papel dar resultado para todo mundo. A gente sabe que isso não vai acontecer, é impossível. É a mesma coisa de tu achar que todo mundo vai gostar da tua comida. E que vai emagrecer comendo isso aí. Delivery. A gente sabe disso, mas o nosso propósito é fazer com que todo mundo que saia da empresa fale bem da gente. O cara não vai sair falando, cara, eu não tive resultado porque a UF trabalhou mal. Ele vai falar, pô, não deu match, mas os caras são muito bons no que fazem. É isso que a gente quer. Então, no final das contas, se a gente não tivesse isso muito claro,
a gente ia cometer um monte de erro ao longo da jornada. Sim. Entendeu? Acho que isso aí que tu falou se resume numa coisa em relação a essa questão dos levantamentos dos dados, de tu fazer o básico, se resume a gente ter o negócio no começo e que a gente é pequeno, mas a gente tem cabeça de gente grande. E eu acho que tu sempre teve isso muito claro, né? Inclusive, tu já tá tendo isso agora. Tipo, pô, ainda não tenho a minha primeira franquia, eu tenho meu primeiro negócio, mas já tá pensando em 3 anos. Tu tem isso planejado. Então, acho que essa dica final que tu deu é pra gente ter um negócio que pode ser pequeno, mas tem a cabeça de gente grande e se porte como gente grande. Inclusive, eu lembro que eu não era ninguém, assim, tipo, era eu urgência, não tinha ninguém no time. E quando o cliente me mandava mensagem falando, a gente vai fechar, eu falava, beleza, vou pedir pro meu jurídico preparar o contrato. Não tinha jurídico, eu alterava a cláusula do contrato na mão, entendeu? Eu acho que isso, quer queira, quer não, dá uma percepção de valor agregado pro cliente. Tipo, não é mentir, mas te comporta como uma empresa grande. Leva essa percepção de valor agregado. Mas tem que ter esse equilíbrio que eu falei. A gente não pode só focar no futuro e esquecer das ações do presente. Assim, tem que agir, obviamente, como uma empresa que você quer ser, mas lembrar do que você é agora. Então, eu acho que as pessoas criam esse mundo da fantasia também de eu vou esperar ser grande para fazer isso, eu vou esperar ser grande para agir assim. Não, tem que começar a fazer o que é cabível no negócio neste momento, obviamente focando no crescimento. Sim, num planejamento. Exatamente. Ana, eu sei que tu produz conteúdo, tu tem produzido com mais assiduidade agora, inclusive, né? Sim. E onde que as pessoas podem te encontrar, onde que elas podem encontrar a Fit Delivery? Faz tua divulgação aí agora pra gente. O perfil da Fit Delivery é @FitDeliveryBR. E vai ser o perfil que a gente vai manter mesmo com a expansão, né? Como vai ser só vai um ser perfil centralizado, exatamente, vai continuar sendo ele. Então, quem gostou, siga a Fit Delivery, porque ela tem muitos conteúdos bacanas, não só para quem quer ser cliente. Conteúdo de humor, inclusive. Exato, o pessoal gente. quiser te ver como atriz lá, inclusive, é na Fit Delivery. Pagação de mico, no crédito, no débito, é lá. E a minha social media explora um pouquinho o meu lado atriz da Globo. Mas funciona pra caramba, funciona. né? Engaja muito. Dá excelente performance no tráfego pago e no orgânico, né? Isso aí. É porque humaniza, personaliza. Exato. E só dando uma estendidinha aqui, uma curiosidade é que eu sou blogueira, gente. Eu tenho blog, tive blog, na verdade, com 14 anos. Eu lembro que, inclusive, tu falou isso, acho que pra Inaê, e a gente foi procurar. Tem foto tua, acho que foi Capricho? Eu fui It Girl da Capricho. Pois é, eu tinha um blog de moda e dicas de Eu vou deixar o link na descrição do vídeo da matéria. Meu Deus, que vergonha. A gente tem um vídeo no YouTube. Se vocês jogarem usando tudo no YouTube, eu tenho um vídeo de quase 1 milhão de visualizações. Caraca, sério? Não monetizou isso, não? Pois é, não sei. Nem entrei. Eu acho deve que ser uns 5 anos que eu acho que se tu acessar deve mais. ter uns AdSensezinhos lá do YouTube pra ti. Não sei, nem sei. Mas enfim, então assim, eu sempre tive muita facilidade pra falar. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar, eu gosto de ensinar. Porque desde os meus 14 anos eu produzo conteúdo na internet. Eu só não virei essas blogueiras famosas que ganham milhões porque eu abri a Fit Delivery. Mas agora eu vou ser uma empresária de sucesso. Tu pode ser blogueira de negócio. Exatamente, tudo planejado. Isso aí. E o meu perfil pessoal, eu até, inclusive, quero te agradecer porque esse podcast fez eu tomar a decisão de abrir o meu perfil pessoal. Sério? Que massa. Exato, porque meu perfil pessoal fechado, era privado, né? Exatamente. Então, e tu assim, produz um monte de conteúdo de valor. Exato. E eu tinha muito essa cabeça de, meu Deus, eu não consigo dedicar muito tempo pra isso aqui, eu não vou abrir meu Instagram pra outras pessoas. E Eduardo, meu namorado, noivo, futuro marido, sempre falou comigo, abre, você compartilha tanta coisa boa, né? Fala pras pessoas, tira esse receio de não produzir coisa boa. Sempre isso é propósito também, né? Exato. Sempre ouvi de pessoas próximas de mim isso e ficava com esse receio. E aí eu pensei, meu Deus, esse é o 5º podcast que eu participo. Eu vou em mais um podcast, na hora de divulgar o meu perfil, as pessoas vão me seguir, não vão pedir, porque é privado. Eu falei, não, agora eu vou abrir, seja que Deus quiser. Então, meu perfil é aberto agora, é @CarolAalberton. São 2 As, tá, gente? E Alberton com N no final. Fechado. Carol, muito, muito obrigado. Foi um prazerzaço, uma honra te ter aqui 2 horas e 40 depois. Agradecer teu namorado, noivo, futuro marido, que te acompanhou até aqui também. Agradecer a Roberta, que tá aqui ouvindo 94 minutos de uma área totalmente diferente daquilo que ela atua. Mas espero que tenha sido produtivo para todo mundo, que vocês tirem um monte de insight, porque tem muita coisa massa aqui que tu falou. Com certeza. Foi muito bom. E é isso. Até o próximo Wolfcast. Obrigada. Valeu. Fechou?